Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Angola. Boa noite, Zâmbia. Estamos aqui para mais um encontro para falar sobre as questões da nossa espiritualidade no canal da Resistência TV Tubanci, que é da comunidade tradicional de matriz africana Inzo-Tubanci, terreiro de candomblé Congo Angola de Banto, mantido e preservado pelo Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Banto, ILI-Banto, em parceria com a Associação Mãos Livres Angola, Centro Internacional de Civilizações Banto, CICIBA. Tem como missão zelar pela preservação das tradições africanas, sobretudo dos Banto, em terras brasileiras, e manter viva a cultura espiritual e ancestral do candomblé. Divulgar hábitos e costumes de um povo transatlântico em parceria com entidades e organizações congêneres. Estamos aqui para defender todas as manifestações de matriz africana, pois a união nos faz mais fortes. Eu sou Kátia Letícia e dou as boas-vindas a todos vocês. Com licença, peço licença à irmã Élvia para ligar o microfone. Desculpa, gente, o costume. Desculpa, vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todos. É com muito prazer que retomamos nossas atividades aqui no canal da TV Tubanci, né, o canal da Resistência. Eu me chamo Elvia Cristina, sou estudante de História pela Universidade Estadual aqui de Feira de Santana, na Bahia, onde eu resido atualmente. Também sou militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, faço parte da coordenação do Ilobanto e sou indumbe do Izo-Tubanci Tuozâmbio Ganakavugo, né, terreiro de candomblé de tradição Congo Angola, que é dirigido pelo Tata Nkisi Katuvanjeci. Eu gostaria inicialmente de pedir Bandagir a Zâmbia, aos espíritos ancestrais, para pedir a bênção ao meu Tata, aos meus irmãos e às minhas irmãs, saudar e desejar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo em Angola, em Zâmbia, em outros países do continente africano. Também quero aproveitar esse momento para dizer que quem ainda não foi inscrito no canal, se inscrevam para ficar por dentro dos nossos diálogos. Vocês também podem estar fortalecendo o canal através de doações via Pix, que as informações estão aqui na descrição do vídeo, né? Então, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e nos acompanhe aqui nas redes sociais. Olá, aqui estamos nós. Unidos seremos mais fortes. Eu sou porque nós somos. E assim saudamos as nossas moderadoras Kátia Letícia, falando da cidade mais africana do Brasil, né? A capital, Salvador, né? Bahia. E Élvia Cristina, da Princesa do Sertão, de Feira de Santana, que fica a 1 hora de Salvador. Cidade bonita, de um progresso imensurável. E o tema geral nesse retorno da TV Tubanci, o canal da Resistência, é cultura, espiritualidade e ancestralidade. E eu não vou falar dos convidados, porque eu sou suspeito e tenho um carinho enorme por todos eles, que aqui se encontram, né?
E aí eu vou pedir às nossas moderadoras que façam essa apresentação com muita maestria, como abriram o canal da Resistência TV Tumbanci. Muito grata. Temos uma tarde aqui com grandes convidados, muita coisa vai passar por aqui hoje. E, antes de tudo, eu gostaria de convidar o Souza Jamba para ser o nosso primeiro conferencista. O Souza Jamba nasceu em 1966 em Angola, passou parte da sua infância na Zâmbia. Começou sua carreira como jornalista e escritor no Reino Unido, onde viveu antes de ir para os Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, onde ele vive no interior de Angola, onde vai ajudando em vários projetos sociais. Neste momento específico, hoje, ele está na Zâmbia. Saudações, irmão, seja bem-vindo. Gostaríamos de convidar também, nesse momento, né, Isidro Fortunato, que é angolano, músico, panafricanista, afrocrata e coordenador geral do movimento Ubuntu em Angola. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Kátia Letícia. É uma honra estar aqui, partilhar aqui o painel com tão ilustres figuras. Falo aqui do Papá Tata Katovenjesi, que tem feito um grande trabalho na questão de promoção e divulgação daquilo que são as culturas africanas, propriamente de Angola, do Império do Congo, que tem se virado muito para o estudo dessa rica cultura. E também aqui o mais velho Souza Jamba, né, que é alguém que acompanha o desenvolvimento cultural, que tem feito grandes estudos na questão da cultura, se é que podemos chamar a angolana, mas eu prefiro chamar dos povos que habitam nesse território que nós chamamos hoje de Angola. E pronto, é uma honra estar aqui, é uma honra nós podemos falar de 3 aspectos que são extremamente fundamentais para nós compreendermos a dimensão das culturas africanas de uma forma em geral. Porque quando a gente fala de espiritualidade, falamos da cultura e falamos da ancestralidade. São 3 aspectos que são de extrema importância para nós compreendermos a questão de produção cultural em África. E dizer que esses aspectos deles se ligam também a 3 elementos que são fundamentais. Um deles é o determinismo geográfico, que podemos também falar dele na dimensão africana e também na dimensão de William Hatzel, que é o fundador da escola determinista na questão da geografia, que vai nos trazer aqui 3 visões sobre o espaço, que é o determinismo geográfico, o espaço cultural e o espaço vital. Na verdade, na questão de produção cultural, na questão de produção de sensibilidades primárias, nós vamos encontrar sempre o determinismo geográfico como elemento fundamental na questão de produção cultural. As pessoas vão ter um comportamento que é condicionado mediante aquilo que são as determinações geográficas. É claro que se nós estamos em África, que é um continente potencialmente abraçado pelo calor, nós vamos formar culturas que se associam ao calor como expoente máximo na questão de determinar a cultura, o comportamento e a psicologia dos povos que estiverem nesse lado desse território. E o mesmo nós vamos falar para os povos que vivem nas áreas invernais, nas áreas do gelo. O comportamento dos povos que vivem no gelo é totalmente diferenciado do comportamento dos povos que vivem em zonas tropicais, como é o caso da África. Então, o determinismo geográfico é esse elemento que é extremamente fundamental na questão de produção cultural, na questão de produção de sensibilidades, porque ela vai trazer o aspecto psicológico que determina como cada indivíduo compreende o espaço em que ele se encontra geograficamente. Então, depois nós temos o espaço cultural,
que, devido ao determinismo geográfico, o espaço cultural é o espaço que permite a produção de cultura mediante as sensibilidades que o determinismo geográfico aponta como sendo fundamentais, que vão proporcionar a questão da produção dessas mesmas culturas. E depois nós vamos encontrar o espaço vital. O espaço vital é o espaço que determina o indivíduo biologicamente, a aptidão para o indivíduo sobreviver num determinado espaço, a aptidão para o indivíduo desenvolver as sensibilidades primárias que lhe permitem dialogar com o espaço e criar a cultura como elemento de manifestação dessa forma, desse diálogo que ele estabelece com esses 3 espaços de produção. Então, quando falamos da cultura, a gente fala disso. Cultura é basicamente isso. Os elementos da cultura que identificam a cultura são vários, mas um dos elementos fundamentais na questão da construção de identidade do indivíduo, na questão de produção mesmo cultural, é a própria língua em si. E a língua é um elemento que está extremamente ligado com a espiritualidade. Quando a gente olha muitas vezes para a Bíblia e nós encontramos aquela ideia que no princípio da criação o próprio Criador utilizou a voz para construir o plano de realidade, então nós temos uma ideia de que a soberania de um povo reside no ato de nomear a sua própria realidade. Isso é um poder extremamente, é muito poder, a capacidade que nós temos de nomear a nossa própria realidade. Isso é poder. Porque quando a gente olha para o colonialismo, nós olhamos que a dimensão do colonialismo se baseia basicamente no opressor que vai construir uma realidade, no qual nós que vai nomear a nossa realidade e nós simplesmente vamos viver essa realidade. Esse é o colonialismo, ou seja, nós fomos nomeados dentro de um processo colonial, porque nós perdemos as nossas línguas, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa capacidade de compreendermos, de nos nomearmos, de nos renomearmos, então nós estamos num espaço praticamente de escravidão, e essa escravidão é uma escravidão a nível espiritual, a nível mental, e ela é a mãe de todas as outras formas de escravidão, porque primeiro, quando se controla a mente do indivíduo através do fluxo de informação que é gerado por uma determinada cultura, controla-se normalmente o conhecimento, aquilo que o indivíduo tem como conhecimento, condiciona-se às epistemes do indivíduo e de uma forma ou de outra controla-se o comportamento do indivíduo. Ou seja, para o grande Carter Woodson, o homem que escreveu a Deseducação do Homem Negro, ele aponta esses fatores como base da dominação. Quando o indivíduo está envolvido culturalmente, nós não precisamos de nos preocupar propriamente com o que ele pensa, porque a cultura, na verdade, é o quê? É a manifestação do pensamento de um determinado povo. É como aquele povo entende a vida, como ele dialoga com as diferentes dimensões da realidade. Isso aqui é que é a própria cultura. Então, quando o Carter Woodson nos traz essa perspectiva de nos dizer que quando a gente domina culturalmente o indivíduo, não precisamos de nos preocupar com o que ele pensa, porque ele vai estar dentro de um cordão de pensamento, ele vai girar em torno de pensamentos produzidos para lhe manter dentro de uma determinada visão de realidade. Isso também é colonialismo. Então, quando a gente, muitas vezes, quando nós falamos sobre espiritualidade, nós estamos a falar de quê? A espiritualidade, na sua mais básica dimensão, é ciência, porque os africanos criaram as ciências com base na observação espiritual. Os africanos tiveram que compreender os diversos mecanismos emparelhados, integrados, que se influenciam mutuamente dentro daquilo que são as dimensões espirituais e as dimensões materiais e físicas, que influenciam mutuamente, esses dois planos se influenciam mutuamente na produção daquilo que nós designamos como realidade. A realidade, na verdade, é um produto da interação desses dois mundos. É um produto da interação do universo visível e do invisível. É um produto da interação do universo orgânico e inorgânico, material e imaterial. Imaterial. Essas todas as dimensões complexas
que se integram e se complementam, elas são responsáveis por produzir no indivíduo as sensibilidades que lhe permitem descodificar a própria realidade e codificá-la de acordo às suas próprias perspectivas. Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que olhar a questão espiritual. O elemento mais profundo e contundente na questão da espiritualidade é a própria língua, que é o cordão primário de identidade. Esse cordão primário de identidade é que permite que o indivíduo renomeie a sua própria realidade e possa construir as outras dimensões da própria sociedade, da própria comunidade, de acordo à experiência que ele tem dentro desse aspecto de compreensão daquilo que lhe é superior. Ou seja, nesse aspecto eu falo automaticamente da questão da ideia de Deus. A ideia de Deus é uma ideia cultural e sempre será uma ideia cultural. E é isso que a gente tem que apontar aqui. Só um instante. Pronto, conforme ia dizendo, desculpem rapidamente aqui, permitam-me terminar o raciocínio, a questão da espiritualidade. A espiritualidade basicamente é ciência. Nós não podemos falar de ciência sem falar de espiritualidade, porque nós passamos a produzir tecnologia, nós passamos a produzir e passamos a ter um pensamento científico quando começamos a observar a própria natureza, os mecanismos que a própria natureza usa para manter os seus ciclos, para manter a sua organização, para manter os seus ecossistemas, os seus sistemas e subsistemas operacionais funcionais que permitem que a vida se torne um facto concreto. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a questão da reprodução dos animais, olhamos para a questão dos ciclos lunares, olhamos para a questão dos ciclos solares, olhamos para esses todos os elementos, olhamos para a questão, por exemplo, das chuvas. Tudo isso, na verdade, são elementos que se afirmam dentro de uma determinada ordem. E essa ordem, muitas vezes, não pode ser compreendida somente dentro da lógica ou do raciocínio. Quando nós olhamos para os povos Begué, né, os povos Begué, por exemplo, que fazem a famosa dança da chuva, que permite com que chova em determinado momento em que se registram grandes secas. Então nós estamos a falar aí de um ritual profundamente espiritual. E a espiritualidade, todos esses elementos que permitem com que nós tenhamos um certo controle sobre as forças climatéricas, sobre o próprio ambiente em si, isso aí nós chamamos de ciência espiritual africana. Portanto, esse termo de ciência espiritual africana não é um termo que nós encontramos a nível das academias, por uma questão muito simples. A academia se define por duas bases, que são a lógica e o racionalismo. E essas duas bases são fundamentais na construção de todo o pensamento eurocentrista, tem como base a lógica e a razão. Mas tanto a lógica como a razão são construções culturais. A lógica tem um espaço cultural, a razão tem também um espaço cultural. Porque elas são determinadas pela forma como os povos pensam, como os povos interpretam determinados fenômenos e como eles compreendem a realidade em si. Então, é cultural. Da mesma forma que o tempo também é um elemento cultural. Porque a primeira vez que os antigos queméticos conseguiram medir o tempo, estabelecer um dia com 24 horas e fazer todo esse trabalho que originou os calendários queméticos, que mais tarde também originaram outros calendários ao redor de outras civilizações, foi um estudo apurado, experimentado, que foi feito pelos cientistas africanos. Então, as pirâmides foram feitas com altos conhecimentos, por exemplo, de matemática. Foram feitos com cálculos matemáticos. Ninguém trabalha com um projeto da dimensão das pirâmides do Café, das pirâmides de Gizé, dentro de uma perspectiva empírica, por exemplo. Aquilo é ciência. E quando nós olhamos para o arquiteto dessas mesmas fundações, que foi o Grande Imhotep foi
físico, foi matemático, foi grão-vizir dos castelos, foi o grande construtor da pirâmide de Saqqara, foi o construtor dos grandes templos, foi grão-vizir. Ele teve um conjunto de iniciações que lhe permitiram se consagrar como a manifestação de uma divindade viva na Terra. Esse foi Imhotep. Então, quando a gente olha para Imhotep, Imhotep foi o quê? Foi alguém que estudou nos limites daquilo que é a própria ciência, a produção científica africana. Então, a ciência espiritual africana é essa ciência que ela tenta compreender os dois mundos. Por isso é que nós encontramos no cosmograma Congo, que é muito apresentado pelo professor Monseki Fukiao, ele nos traz a dimensão do Dikenga. O Dikenga, praticamente, é o cosmograma que teve origem no Congo, mas que chegou até no Kemet e outras partes da África para representar essa realidade que nós não encontramos dentro das academias, no qual o mundo invisível influencia o mundo físico para produzirem a própria realidade como um fato concreto. O que pretendo aqui dizer também é que aquilo que hoje os cientistas europeus estão a chamar de física quântica, na verdade, faz parte desse conhecimento que os africanos já tinham há milhares de anos, esse conhecimento que nós já tínhamos sobre as forças invisíveis e as forças visíveis, da forma que elas se complementam na questão de produção da própria realidade como fator concreto. Ou estão a chamar de quê? De física quântica. Isso não é novo para os africanos. Os africanos já dominam a ciência tendo em conta os pressupostos do mundo espiritual como elemento de ordem dentro das nossas equações de produção científica. Hoje em dia nós temos a questão que chamam-se programação neurolinguística, a PNL. Os africanos, dentro daquilo que são os processos de cura, muitas curas não podiam ser proporcionadas a nível do corpo humano, nas suas diferentes dimensões, sem o uso de determinadas palavras consideradas mágicas. E isso, hoje em dia, a ciência europeia chama de programação neurolinguística. No entanto, o que nós chamamos aqui a atenção é que essa ciência espiritual já é usada pelos africanos há muito tempo como um elemento para estabelecer determinadas curas e para operar o corpo nas suas várias dimensões. A dimensão física, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. É assim que se curavam os indivíduos na antiguidade, nessas três dimensões. Então, tudo isso faz parte do complexo cultural africano. E conforme o Sheikh Anta Diop nos traz a perspectiva, nos diz e fala muito bem que a África é resultado da convergência cultural e que nós devemos estudar o Kemet, Egito, da mesma forma que os europeus consagraram a Grécia como centro da intelectualidade, do Renascimento, etc, etc, etc. Renascimento até é mais para a questão italiana, mas Grécia tem um propósito fundamental na questão civilizatória europeia. Então, o que a Grécia é para os europeus, o Kemet deve ser para os africanos. Porque a dimensão científica, a dimensão da organização social do Kemet é o segredo para o futuro da África. E nós devemos estudar essas dimensões todas com muita atenção, porque o Kemet não é o Kemet sozinho. O Kemet é resultado da convergência de vários saberes africanos. O povo do Congo levou conhecimento para dentro daquilo que é o Kemet. Tanto mais que a confraria leopardina, que é encontrada dentro do Congo, também é encontrada dentro do Kemet. Os próprios faraós, dentro dos seus rituais, das suas iniciações, usavam também a pele do leopardo. E a pele do leopardo pertence à confraria leopardina do Congo. Então, é só para nós vermos que o Kemet em si é resultado de uma grande diversidade de saberes originados de vários pontos da África. E é isso que o Sheikh Anta Diop nos traz como perspectiva, é que
o Kemet foi um grande mercado cultural, no qual os povos africanos vários povos africanos prestaram várias sabedorias na edificação daquela que foi a primeira grande superpotência do mundo. Então, quando a gente fala de cultura, nós não vamos cair na armadilha antropológica europeia, que a cultura são hábitos e costumes dos povos e tal. Não é tão simples quanto parece. Primeiro, para um povo que teve a sua estrutura cultural abalada, destruída, que é o caso dos povos africanos na questão colonial, é preciso nós olharmos que as desordens trazidas pelo colonialismo vão produzir um ambiente ácido. E esse ambiente ácido é um ambiente repleto de desordens. No entanto, todo o comportamento coletivo que se originar dentro de um ambiente ácido de desordem não pode ser considerada propriamente cultura, porque ela não tem uma rota de evolução, porque a meta de todas as culturas é a elevação coletiva de um determinado povo. É a elevação coletiva de um determinado povo, é consagrar a vida como ponto mais alto. Se uma cultura é incapaz de trazer essas perspectivas, então ela não pode ser olhada como cultura. E dependendo do espaço onde ela se origina como perspectiva, ela deve ser olhada em vários ângulos antes de considerarmos fenômeno como cultura, porque a cultura tem a ver com a elevação coletiva. A cultura tem a ver com a prosperidade da própria vida. Esses são os objetivos da própria cultura. Qualquer comportamento coletivo que não consagra a vida, não consagra a elevação, não consagra o progresso de um determinado povo, não pode ser considerado cultura. Por isso é que nós estamos sempre a chamar aqui a atenção com as questões antropológicas e nós continuamos a trazer o mesmo discurso de que a antropologia é uma ciência racista. E nós vamos continuar a tocar nessa tecla que a antropologia é uma ciência racista, tendo em conta o momento em que ela não estuda propriamente a vida dos povos europeus, ela se dedica a estudar os povos que eles consideraram inferiores ao longo da história, cujo objetivo sempre foi a aniquilação, sempre foi a subjugação desses povos. Então era necessário estudá-los como se fossem objetos. E essa foi a função da antropologia, que se permitiu trabalhar como um instrumento de propaganda militar na questão de dominação europeia em África e em outras partes do globo. Portanto, é preciso nós olharmos que os ambientes ácidos não produzem culturas naturais, não produzem culturas com propósito, produzem comportamentos que se adequam simplesmente ao momento em que essas culturas passam a ser formadas. Então, acho que existe toda uma necessidade de olharmos para essa questão da produção cultural e também olharmos para a questão da ancestralidade. O que é ancestralidade para nós africanos? A ancestralidade, para nós, são as memórias que nós partilhamos com aqueles que estiveram aqui antes de nós. Esses são os nossos ancestrais. E existe ainda a necessidade de nós separarmos o antepassado do ancestral. O antepassado, para nós africanos, é um indivíduo normal, que viveu uma vida normal, de acordo às regras da própria comunidade, e não se transformou numa referência e não impactou aquela comunidade de forma positiva para servir de uma referência que pudesse ser seguida por outros descendentes dessa mesma comunidade. Então, esse é um antepassado. O indivíduo que foi levado daqui, de África, para a América, e simplesmente chegou lá, trabalhou nas roças e morreu miserável, sem dar um contributo, por exemplo, numa luta de libertação daqueles povos, não trouxe uma perspectiva coletiva que permitiu a liberdade desses povos. Esse aqui é um antepassado. O africano que também durante o tráfico transatlântico, no meio do mar, pulou para dentro da água, simplesmente estava doente, os brancos atiraram na água, simplesmente se desfizeram deles, como foi o caso que aconteceu em muitos dessas rotas de tráfico de escravizados, que influenciou inclusive a rota diética de tubarões no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico. Tudo isso aqui
são simplesmente antepassados. O ancestral é o indivíduo que devotou a sua vida ao progresso da própria comunidade, é o indivíduo que se transformou numa referência dentro da própria comunidade, é o indivíduo que é um exemplo a seguir na questão de nós continuarmos a levar a comunidade para frente. Esse é um ancestral. É um ancestral cuja sua vida nos traz uma dimensão de uma obra que permite que nós consideremos essa obra como elemento essencial para o nosso desenvolvimento enquanto grupo. Esse é o ancestral. Imhotep foi um ancestral. Sheikh Anta Diop foi um ancestral. Kwame Nkrumah foi um ancestral. Todos aqueles africanos que estiveram envolvidos dentro desse processo das lutas anticoloniais, nas buscas pelas independências, com os seus erros, com os seus acertos, vamos considerá-los ancestrais de uma forma ou de outra. Porque cada geração, conforme nos diz o Thomas Sankara, e o Diop também nos traz a mesma perspectiva, mas num outro olhar, nos diz que cada geração enfrenta desafios próprios do seu próprio tempo. Quer dizer que nós estamos no nosso tempo, enquanto jovens, enquanto intelectuais, nos consagrarmos como os ancestrais da nossa geração, desde que nós sirvamos de referências positivas, que compreendamos perfeitamente os desafios que nós enfrentamos enquanto povo e a nossa obra, vida e obra sirvam de caminho para guiar as próximas gerações a um futuro glorioso para a África e para os africanos. Então, essa é a ancestralidade. A ancestralidade são as referências, a ancestralidade são os códigos culturais, são a forma de compreensão do mundo que se encontram codificados dentro daquilo que é o nosso DNA, é a informação plasmática que nós partilhamos com aqueles que estiveram aqui antes de nós, são as memórias que nos potencializam a sermos melhores, a darmos o melhor de nós pela nossa raça e pelo nosso povo. A ancestralidade é o poder das grandes civilizações, porque uma grande civilização é feita de grandes ancestrais. Quando nós olhamos para as grandes referências que nós temos, que a própria civilização ocidental é feita de referências, quando olha-se para Napoleão Bonaparte, quando olha-se para a escola iluminista, tudo isso são ancestrais porque eles, de uma forma ou de outra, eles trabalharam na questão de construção de um sistema que proteja a vida branca a todos os níveis, através do racismo, através do colonialismo, através do capitalismo, através do comunismo e todas as escolas, quer sejam políticas, quer sejam científicas, desenvolvidas pelos europeus. Então, essas pessoas que permitiram que a vida branca prosperasse, nem que fosse por meio do genocídio de outros povos e de outras culturas, são considerados ancestrais, mas não são ancestrais comuns, como se traz nas teorias universalistas. São ancestrais do povo europeu e nada mais. Nós temos os nossos ancestrais, nós temos as nossas escolas de iniciação, nós temos as nossas normas de pensamento, nós temos as nossas formas de estruturar com complexidade as nossas próprias sociedades. Então, qualquer povo que queira entender a dinâmica e a dimensão do seu próprio pensamento, ele deve buscar o auxílio na sua ancestralidade para ele poder se posicionar e ter ter uma ação que possibilite o desenvolvimento da própria comunidade e do seu próprio grupo. Então, falamos sobre cultura, que é um elemento que se associa diretamente aos fatores determinados geograficamente na questão de produção de sensibilidades, depois produção intelectual, produção cultural, produção psicológica, uma questão de produções que vão determinar as valências de um determinado povo. Falamos da cultura dentro desse aspecto, do espaço vital, do espaço cultural, e também trouxemos aqui a perspectiva de espiritualidade como o elemento primário de descodificação e construção da própria realidade, da compreensão dos fenômenos cósmicos. Por isso é que nós trazemos sempre a ideia sobre aquilo que é a cosmovisão e a visão do mundo. Para nós cá entre nós, para nós que trazemos essa forma de analisar as coisas, nós sabemos que
visão de mundo é diferente de cosmovisão. A cosmovisão é a visão do cosmos, é a visão cósmica, que nos permite compreender todos os elementos intrinsecamente ligados na questão de produção da própria realidade. Essa é a cosmovisão. As normas e os valores são todos codificados dentro de uma experiência que vai da observação do mundo invisível ao mundo visível, do orgânico ao inorgânico, do material ao imaterial. Essa é a espiritualidade. Já a visão de mundo é uma visão extremamente materialista. E como Sheikh Anta Diop nos traz também a perspectiva do berço setentrional, dos berços opostos, nós sabemos que a cosmovisão é a visão espiritual africana, é a visão cósmica, que centraliza um povo dentro do aspecto de produção cultural e de produção de sensibilidades e de produção de todo elemento que lhe torna capaz de compreender o espaço em que se encontra. Já a visão do mundo é extremamente materialista. A visão do mundo tem a ver com mais os povos europeus têm uma visão do mundo, porque é uma visão que é baseada na lógica, no racionalismo e na questão da própria sobrevivência como elemento central para definir a sua forma, o seu comportamento e a sua forma de se locomover dentro do mundo. Pode continuar, por gentileza. Estamos aqui, mas ainda está na sua tolerância. Tem uns 3 minutos para finalizar, por favor. Pois, conforme eu estava aqui a dizer, existe essa diferença entre visão de mundo e cosmovisão. A cosmovisão é a visão africana, é a visão espiritual, é a visão filosófica que permite com que nós sejamos capazes de compreender todos os fenômenos que participam na construção da realidade como elemento concreto, dentro do prisma invisível e visível, ou seja, nós olhamos para o mundo espiritual, o mundo invisível participa na equação que nos permite determinar a realidade como um facto concreto. Isso para nós é a cosmovisão. Já a visão do mundo é uma visão mais materialista e todas essas, se nós olharmos bem, todas essas visões, elas carregam consigo elementos culturais. A norma como os africanos olham para a participação das forças cósmicas dentro desses processos todos de produção da realidade é diferente da forma que os europeus olham, por uma questão muito simples. É os espaços onde cada grupo tomou consciência de grupo. São espaços diferentes. Os espaços invernais são espaços que são agredidos constantemente pela questão de sobrevivência. E essa questão de sobrevivência vai ser responsável por esculpir o comportamento, a psicologia e todas as outras normas comportamentais, assim como a organização dessas mesmas sociedades. Por isso é que o Sheikh Anta Diop nos traz a perspectiva do patriarcado, da Europa como berço do próprio patriarcado em si. Em África, nós vamos encontrar a perspectiva do matriarcado como sistema dominante, por uma questão também simples. A observação da natureza nos permitiu determinar essa capacidade, porque os africanos foram os primeiros a edificar as suas mulheres. Os africanos foram os primeiros. Isso que nos fala o professor John Henry Clarke. Ele nos traz essa perspectiva de forma aberta, quando nos diz que nós edificávamos as nossas mulheres aqui em África, e que as mulheres em África foram generais, foram sacerdotisas, foram faraós. As mulheres em África participaram na vida política, na vida militar. Então, algumas correntes que nós recebemos aqui em África, correntes culturais europeias, elas não têm nada a ver com a África. O feminismo, por exemplo, é uma dessas correntes que não tem nada a ver com a África, porque quando a mulher branca já lutava pelos seus direitos, a mulher negra não tinha direitos dentro daquilo que são os espaços culturais ocidentais. Então, é uma luta direcionada, é uma luta isolada, direcionada às necessidades específicas de um determinado povo. O mesmo, nós podemos falar o mesmo, por exemplo, daquilo que são os círculos LGBT. LGBT são instituições políticas, Black Lives Matter são instituições políticas
de controlo de lutas pretas, de necessidades de lutas pretas, funcionam como muletas para a questão de integração das comunidades negras, aquilo que são as agendas eurocaucasianas no mundo. Então, eu só queria dizer aqui que a própria cultura deve ser o elemento fundador, o elemento centralizador que invoca todas as questões sociais, todas as questões de construção civilizacional devem ser invocadas pela cultura. Infelizmente, em Angola, nós temos algo assim considerado inverso. Inverso por quê? Porque a política é que invoca a cultura. E isso aqui faz parte de quê? Faz parte do legado do Estado colonial e também do próprio lusotropicalismo como elemento de organização do Estado colonial em África, propriamente para a questão lusófona. Então, nós precisamos de pensar dessa forma. Nós precisamos de olhar para esses aspectos de definição e dessas culturas que foram arrastadas por via do colonialismo e por via da negação cultural. Então, nós, enquanto africanos, devemos ter a capacidade de observar que até o tempo é uma construção cultural e que o colonialismo, como um predador histórico, tirou os africanos da sua própria concepção e da sua própria noção de tempo. Hoje o africano tem dificuldade de se encontrar culturalmente porque ele primeiro foi deslocado da sua noção de tempo. Depois de controlarem a nossa noção de tempo por via do calendário gregoriano de 2000 anos, eles conseguem anular com sucesso a história pré-colonial da África, que tinha mais de 20 e tal a 30 e tal anos de civilização. Quer dizer, a partir do momento em que se controla o tempo, se controla a narrativa das pessoas que estão a ser oprimidas, automaticamente controla-se o espírito dessas mesmas pessoas. Depois nós estamos dentro de uma linha de tempo que tem as suas próprias referências políticas históricas, que eles chamaram de datas internacionais. Não existem datas internacionais, porque cada povo celebra a sua própria marcha no mundo. Quando nós, os oprimidos, celebramos aquilo que são as glórias europeias, as glórias da cultura ocidental no mundo, só é possível fazermos isso por via do colonialismo. E o colonialismo, na verdade, é um espaço cultural. Porque o colonialismo, porque nós temos o cristianismo como elemento que corporiza o próprio colonialismo enquanto uma instituição de dinâmica social, baseada nos códigos caucasianos, que é o racismo, o capitalismo, como elementos funcionais desse mesmo sistema. Então nós precisamos de pensar dessa forma, porque até hoje os africanos celebram a glória das instituições supranacionais, as instituições europeias que foram plantadas dentro da história. Nós não celebramos a nossa marcha no mundo. Então nós precisamos de pensar nessas coisas todas. Até hoje nós temos ruas que realçam a história e a cultura europeia, uma cultura de genocídio, uma cultura de destruição, uma cultura retrógrada em vários aspectos. Por isso é que nós não saímos da condição que nós nos encontramos, porque nós pensamos como europeus. E isso é fruto da cultura que nós abraçamos. Essa cultura que forçosamente nós abraçamos por via do colonialismo. É necessário nós fazermos um break-up. Nós precisamos de quebrar a corrente. E nós não estamos a quebrar a corrente por causa da questão de construção da própria sociedade. Nós aprendemos dentro das escolas, porque hoje em dia, se nós tínhamos escolas de iniciação, e temos escolas de iniciação até hoje, nós temos o Mukanda, o Chikumbi, o Efiko, o Loa, uma grande quantidade de escolas de iniciação que nos preparavam para sermos seres dentro de uma estrutura cultural que nos permitia compreender o tempo dentro da nossa própria dimensão cultural. Hoje nós não fizemos isso, hoje nós compreendemos o tempo dentro da dimensão epistêmica europeia. Isso é extremamente perigoso. Nós só continuamos perdidos porque hoje as escolas de iniciação são as universidades e as academias que funcionam com base no pensamento cultural ocidental. Trazem as suas próprias referências para dentro da África. Hoje, quando eu perguntar qualquer coisa sobre a história universal,
Nós vamos partir sempre para o universalismo para justificar sempre qualquer coisa, para justificar o mundo, para justificar o pensamento, até a forma de pensar. Nós vamos ir buscar pensadores europeus, enquanto que a África é uma escola de pensamento. Quando nós falamos de Ptah-Hotep, Mary Carey, que são os pais do Hack, que hoje é chamado erradamente de filosofia, nós estamos a falar da ciência do questionamento. E o questionamento é a força motora, é a força motora que permite a produção cultural. Porque sem questionarmos, nós não evoluímos. E o questionamento é o elemento essencial para o desenvolvimento do raciocínio, para o desenvolvimento do pensamento. Nós precisamos de questionar para avançar. Então, as escolas mais filosóficas mais antigas se encontram em África. Como é que hoje o pai da filosofia é Platão, é Sócrates, enquanto que esses mesmos estudaram em África? Então, o que eu quero dizer é que nós fomos reconstruídos dentro de uma dimensão cultural que faz com que nós sejamos agentes na luta contra os nossos próprios interesses enquanto africanos. Nós fomos cristianizados primariamente, antes de sermos colonizados, fomos cristianizados, porque o cristianismo é que vai funcionar como canal de corporização do próprio colonialismo, enquanto ciência de dominação e destruição dos indivíduos, e estamos imersos nos códigos culturais ocidentais. Porque quando nós falamos do Ocidente, nós temos que aprender aqui a destrinçar. A Europa é o conceito político e o Ocidente é o conceito cultural. Quando nós falamos do Ocidente, estamos a falar de uma cultura que tem suas próprias componentes. E quando falamos do europeu, estamos a falar de quê? Da localização geográfica. Então, são dois elementos a se ter em conta. No entanto, eu quero fechar já aqui a minha fala com a questão da decolonialidade. Nós precisamos de descolonizar urgentemente. Por exemplo, a realidade de Angola, a bandeira de Angola, por exemplo, ela não faz recurso à nossa herança cultural. Ela faz recurso a um determinado momento da história em que houve a necessidade de união, de isso buscar ideologias estrangeiras para se combater o próprio colonialismo. Hoje em dia, a nossa história não faz menção aos grupos culturais que estavam neste território antes de existir MPLA, antes de existir Angola como Estado. Colonial primariamente, através do provincialismo ultramarino. Então, é necessário olhar para essas dimensões todas, a necessidade de descolonização das academias, principalmente porque nós crescemos dentro do invólucro que nos prepara para lutarmos contra os nossos próprios interesses, para sermos agentes da colonização e da perpetuação de um sistema de agressão espiritual que começou há 500 anos atrás. Então nós precisamos de olhar as coisas dentro das suas dimensões. Nós precisamos, enquanto africanos, precisamos de entender a necessidade de, antes de nos considerarmos angolanos, porque isso tudo são identidades artificiais, construídas num determinado momento da história. O angolano, o congolês democrático, tudo isso são construções que foram derivadas dentro de um determinado momento da história. Então nós precisamos, antes de pensarmos como angolanos, precisamos de ter o nacionalismo africano como base do nosso discurso político, do nosso discurso cultural. Precisamos do nacionalismo africano. Da mesma forma que o europeu, quando está lá na Europa, ele primeiro pensa como europeu antes de pensar como português, como italiano. Primeiro é o nacionalismo europeu, que é a primeira identidade dos indivíduos ocidentais. Então nós temos que pensar também nisso. Precisamos de pensar como africanos primariamente, porque a agressão que nós sofremos a nível histórico, a nossa questão histórica, ela foi transversal. Então nós temos que pensar desta mesma forma. Precisamos de pensar dessa forma. Precisamos de um nacionalismo guia, de um nacionalismo africano que seja guia nas nossas decisões políticas, e precisamos compreender, acima de tudo, que a cultura é que deve invocar as instituições, e não as instituições é que devem invocar a cultura. Nós precisamos que a política seja invocada pela cultura enquanto instituição. Precisamos que a economia africana seja invocada pela cultura,
Porque a cultura é o quê? É a norma de organização de um determinado povo. É a forma como esse povo compreende o espaço em que ele se encontra. Então, a cultura é que vai permitir que eles se organizem dentro de um determinado espaço por via da descodificação e codificação das suas próprias sensibilidades. Então, só através da cultura é que nós temos política, é que nós temos economia, é que nós temos organização social. Então, eu queria fechar minha fala dessa forma e continuo aqui desse lado. Muito obrigado pelo tempo. Sei que ultrapassei um bocadinho, mas ainda estamos aqui. Muito obrigada. Nenhum crime em ultrapassar. Ficaremos aqui a tarde inteira te ouvindo, porque isso não foi uma fala, isso foi uma grande aula, isso foi uma denúncia, né, sobre esse sistema supremacista branco, especialmente sobre a nossa necessidade de recentralizar, a nossa necessidade de reontologizar, a nossa necessidade de centralizar, de entrar nos trilhos novamente enquanto povos africanos, seja no continente, seja na diáspora, e a importância também da gente entender, né, sobre a complexidade das questões culturais, como espaço mesmo, como o senhor falou, de elevação coletiva, como espaço de senso de pertencimento, de códigos culturais comuns, de comunidade, de quilombo, de aquilombamento. São caminhos possíveis para a gente aí, e muito grata mesmo. O senhor pode continuar aí, que no final a gente vai abrir para perguntas e considerações a partir das suas falas. E agora, mais uma vez, eu gostaria de convidar o senhor Souza Jamba para suas considerações. Como eu fiz uma apresentação no início, mas algumas pessoas não estavam aqui, eu vou fazer de novo a apresentação. Souza Jamba nasceu em 1966 em Angola, passou parte da sua infância na Zâmbia. Começou sua carreira como jornalista e escritor no Reino Unido, onde viveu antes de ir para os Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, vive no interior de Angola, onde vai ajudando em vários projetos sociais. Senhor Souza Jamba, seja muito bem-vindo à nossa live. A palavra é sua. Parece que tivemos um pequeno problema técnico aqui com o Souza Jamba. Sim, como quem sabe faz ao vivo, né, e as tecnologias às vezes trazem transtorno, mas permita-me, Kátia Letícia e Alver Cristina, que dá a sua contribuição magnífica nessa tela do canal Resistência TV Tumbanci, depois de ter ouvido aí o nosso panafricanista afrocrata Isidro Fortunato. Agora acho que o Souza Jamba já voltou, e aí com ele eu ia chamar o Albert, mas o Albert está aí nos bastidores, ele aguenta aí um pouco e vamos ouvir o nosso mais velho, Jaca Jamba. Hoje, Souza Jamba. Jaca Jamba foi o grande meu amigo, que é irmão dele, né? Ainda está na minha memória, viu, Souza Jamba? Eu acho que nós estamos tendo ainda problema técnico com o nosso irmão Souza Jamba. Devemos chamar o Albert, o que as magníficas moderadoras consideram.
Vamos então, o Cota Muelian, vou chamar em tela o Albert. Então já estamos aí em tela com o Albert, o Souza Jamba fica nos bastidores, o William. Albert Sumano Henriques, ele, de nome de registro civil, mas, quer dizer, Alberto, né? Alberto Sumano Henriques, de nome de registro civil, mas se identifica para o mundo como Albert Ambonkolo Lumumba Sumano, angolano de Luanda, pertence ao grupo étnico-linguístico Ambundo, né, que é o grupo que fala a língua quimbundo. Licenciado em biomedicina e com uma nova licenciatura em História na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, na República de Angola. Ganha a vida, é o que ele gosta assim como ele gosta assim de ser apresentado, trabalhando como biomédico, empreendedor e professor de História, fundador de um movimento panafricanista, cujo foco pauta-se em pesquisas profundas sobre espiritualidade africana. E eu acompanhei um trabalho do Albert pelas mídias sociais, e achei muito interessante, e aí fiz contato com ele, né, e ele aceitou prontamente contribuir aqui conosco nesse diálogo. E então o Souza Jamba já melhorou aí? Sim, sim. Não sei se conseguem me ouvir. Sim. Então Okay. a Kátia Letícia vai prosseguir o Albert Sim, sim. eu acho que ele tenha mais um pouco de paciência, e vamos dar a vez para o nosso Souza Jamba. Ok. Bem, posso continuar? Continuo? Posso? Estão a me ouvir? Sim, sim. Esteja à vontade, a palavra é sua. Ok. E como Ok, muito obrigado. Como eu estava a dizer, é um grande prazer seguir o Isidro, que a última vez que estive com ele, eu conheci o Isidro na aldeia Camela Monte, no interior de Angola. O Isidro, mas os outros jovens fazem parte de uma rede de jovens que estão a tentar analisar e encontrar esse filão da nossa identidade africana e as suas várias dimensões. Eu também estou a fazer isso, mas eu saí de Angola, vim para cá, para a Zâmbia, mas mesmo jovem aqui na Zâmbia, havia a questão da cultura, a questão da língua. Aliás, eu sempre quis ser escritor, e um dos debates na literatura africana é se fazia sentido o escritor africano escrever numa língua europeia. E eu noto ali nos argumentos, nos pontos que o Isidro fez, um escritor que me influenciou bastante, que é o Ngugi wa Thiong'o, que insistia que fazia sentido que nós escrevêssemos nas línguas africanas. Mas para escrever nas línguas africanas era preciso um mercado africano, era preciso uma rede que pudesse valorizar a nossa cultura. Mas, como o Isidro diz,
Em Angola, por exemplo, temos uma cultura ainda que não se desfez do colonialismo. E aqui também, na Zâmbia e em várias partes africanas, esse tem sido um dos aspectos que estamos ainda completamente ligados à Europa. Mas nem tudo é mau, porque estamos a ver os jovens cada vez mais a virem, a fazerem pesquisas e analisar e a nossa história, porque, como o Isidro disse, sem a história, sem saber exatamente onde você saiu, fica muito difícil você ir ter uma ideia exata de onde você deve ir. Agora, no meu caso, eu fui para a Inglaterra e eu queria ser escritor. Eu escrevia em inglês, eu queria ser um senhor inglês. Mas na Inglaterra, por mais perfeito que fosse o meu inglês, por mais que eu fizesse essa noção de pertencer à Inglaterra, sempre havia aquela questão de que quando é que você volta para a sua terra? Mesmo os negros ingleses nascidos na Inglaterra, sempre havia aquela questão de que, quando é que você volta para a África? E é ali onde eu criei essa noção de que, afinal, somos africanos e há essa vastíssima herança nossa que tem que ser celebrada e que tem que ser pesquisada. Então, eu fui primeiro para os Estados Unidos, onde depois, eventualmente, passei a viver, mas fui para a América Latina, fui para o Brasil, depois fui ali para o Peru, e estava sempre curioso, os Caraíbas. Havia aquela curiosidade das comunidades negras, porque essas comunidades negras ali da diáspora têm produzido música, literatura, ideias muito importantes para o próprio continente africano. Se, por exemplo, vamos ali, o nosso Isidro estava a falar do Cheikh Anta Diop, mas é preciso também ver uma das pessoas que produziu muitas ideias naquele tempo do Cheikh Anta Diop, que é o Leopoldo Sédar Senghor, que é o pai da negritude. Negritude esta que foi muito influenciada pelos gente vinda das Caraíbas, o Aimé Césaire, o Damas, e mesmo essa própria o processo da pós-colonização foi muito influenciado por académicos como a Frantz Fanon, que era da Martinique. Então, ao ver a situação dos nossos irmãos lá na diáspora, e viajando e encontrando que havia esta preocupação de se refazer a conexão com o continente africano e com a sua, eu depois senti que tinha uma necessidade de voltar para o continente africano. E também havia mesmo a tal questão eu vivia nos Estados Unidos, e Estados Unidos há cidades bastante avançadas. E se você lê a história da criação de cidades como Miami, aquilo tudo foi feito por indivíduos, por empresários ou por pessoas que tinham uma visão e depois concretizavam esta visão. E minha questão é por que não podemos fazer a África? Por que não podemos transformar a África? E então eu decidi sair, cerca de 5 anos atrás, saí dos Estados Unidos, saí da Flórida e fui para uma aldeia. A aldeia Camelamos, e fui para o interior de Angola. Não foi fácil, eu tinha saído de Angola com 10 anos e voltei para Angola para lá já, eu tinha 40 e tal anos, 45 anos.
E foi foi uma experiência muito, muito interessante para mim, porque ajudou-me a crescer. Ajudou-me a crescer porque comecei a descobrir que, não obstante... Bem, primeiro vi a dimensão do colonialismo. O colonialismo não era só uma questão de oprimir a nossa gente, uma questão de apropriar as nossas terras, as nossas culturas, as nossas economias, mas também era um processo de nos desfazer da nossa autoconfiança. Era um processo de denegrir os nossos nomes, as nossas línguas, a nossa própria história, e nós sentirmos que éramos infantis. O Isidro falou muito de narrativas. Mas também houve um processo de resistência. Houve um processo. E eu acho isto muito interessante. Por exemplo, uma vez, eu vou dizer, eu fui para a minha aldeia ancestral, que é Manico. O meu avô foi um quimbandeiro. Quimbandeiro no sentido de que ele era um homem da medicina. Ele era um homem quando alguém tinha uns certos problemas, ele é um homem que conseguia invocar o poderio dos antepassados para ajudar a curar esta pessoa. E o meu pai, eu penso que o meu pai nasceu lá para 1800 e tal. O meu pai era um dos miúdos que cantavam para a invocação disso. Mas depois vieram os missionários, o meu pai foi para a missão do Donde, converteu-se, ficaram todos cristãos, e a partir dali somos da missão do Donde e somos completamente cristãos, etc. Mas eu, quando fui para a minha aldeia, eu queria ver a campa do meu pai. E os mais velhos disseram que eu não podia ver a campa do meu avô. E dos meus avós. Eu não podia lá sem fazer um ritual. Então fiz o ritual. Eu tinha que dar uma festa. Depois tivemos que matamos porco, houve muita comida, e depois pegou-se água ardente, e que fomos pôr na campa dos mais velhos, e esse aguardente tinha que ser da primeirinha, né? Primeirinha, forte. Não se pode dar os antepassados aguardente da oitava ou da 10ª. Mas eu tenho parentes cristãos na aldeia que fugiram, que não queriam nada a ver com aquilo. Mas eu vivi toda a minha vida no Ocidente. E no Ocidente há genealogia. Genealogia em que as pessoas vão ver o seu passado. Quem é que foi quem? Até agora há programas na televisão, não só dos afro-americanos ou dos afro-brasileiros, mas também europeus que querem saber o seu DNA. Nós queremos ir, mas para nós, ir a um velho na aldeia e perguntar quem é o velho, etc, etc. Para sabermos esses rituais, existe aquela inquietação, porque aquilo é visto como sendo algo que é atrasado, algo que não tem valor, algo que é do diabo. Eu vi que as nossas tradições, houve uma difamação das nossas tradições que tem mesmo a ver com a difamação da nossa própria identidade, e nós compramos aquilo. Nós aceitamos aquilo, nem fizemos nenhumas perguntas. Agora, quando esta confusão, o resultado desta confusão e desta inquietação é há um desalinhamento entre
o que eu diria, a elite e a elite dominante nos nossos países, que é a elite que controla os exércitos, as finanças, o sistema educacional, a elite que domina o que pode ser descrito como o capital cultural, e ali embaixo as massas. Há uma discrepância, ao ponto de que às vezes nem há diálogo. Nem há diálogo. A elite é uma elite que chega ao ponto de que já não aprecia aqueles valores profundos que estão na aldeia, porque passa o tempo a imitar o Ocidente. Por exemplo, um Isidro não vai ser com as suas ideias a fazer referência ao Egito, à filosofia africana, à matemática africana, à nossa cultura, não vai ser dado espaço em muitos sítios, porque isto inquieta. Há alguém que diz que isto não é ciência. Ou isto não, porque a ciência é em Lisboa, a ciência é em Paris, a ciência é em Washington. E o que está ali, a nossa própria ciência, não vale. Então, nas aldeias, quando estive na aldeia, uma das coisas que eu estive envolvido, com a ajuda de um falecido parente, António II Amós, foi, por exemplo, ensinar a fotografia, usar as pessoas usando os celulares para contarem as suas próprias histórias. E eu notava, por exemplo, que as pessoas não estavam confortáveis, porque as nossas histórias não são histórias feitas para telenovelas. Podemos ver telenovelas brasileiras, podemos ver telenovelas turcas, podemos ver telenovelas mexicanas, podemos ver telenovelas americanas, mas uma telenovela da aldeia, uma telenovela que retrata temas nossos, o pessoal ali não está confortável. E mesmo a própria elite, a elite que está lá no topo, não está confortável. O resultado também é este fraco na identidade resultou numa falta de solidariedade. Porque quando não há quando alguém absorve uma cultura e não entende profundamente essa tal cultura, o resultado às vezes é muita arrogância. É muita arrogância porque isso tem a ver com uma certa com um certo desassossego. Você pensa que é avançado, mas você sabe lá mesmo no fundo que talvez não és avançado. E para reprimir esse sentido de insegurança, você reprime o seu irmão, porque aquele irmão representa algo em si. Está vendo? É um dos problemas que nós temos. Que, por exemplo, a elite tira tudo da África, leva para a Europa. A elite vem com estratégias, por exemplo, que prejudicam a promoção das nossas línguas, das nossas próprias culturas, das nossas várias dimensões nossas. A elite, o Isidro disse muito bem, que essa artificialidade dos nossos países, em que várias pessoas, aqui em Berlim, em 1875, as potências europeias dividiram o continente africano. A divisão do continente africano resultou em divisão desses países. A nossa cultura, eu estou aqui na Zâmbia, a referência, temos o reino das Lundas, temos ali embaixo o Império Rosui, temos ali o nosso reino Lunda, os Chokras, temos ali o nosso reino
Ovimbundo, temos ali o Ndongo, temos ali o Reino do Congo, temos ali essa toda, o Reino Luba no Congo, temos ali essa toda, esses reinados. Significa que houve um conhecimento, houve muita coisa lá. Alguma coisa que se retém através da oralidade e através de várias outras formas, que está a ser esquecida, ou então, em certos casos, até foi tirado para a África e metido nos museus e nas bibliotecas lá na Europa. Hoje, se você quer fazer uma pesquisa sobre certos aspectos da África, você tem que ir para a Europa, para certas instituições, porque é lá onde o saber sobre o continente africano existe. Aqui as nossas instituições são cada vez mais fragilizadas e tem mesmo a ver com aquela, como eu disse, que a nossa identidade, o desassossego que vai com a nossa identidade, faz com que não temos aquela solidariedade. Solidariedade que pode nos ajudar a identificar aquele filão cultural que aponta pela grandeza de nossa gente que está a ser ocultada. E isso nos traz a questão da espiritualidade. Eu sou cristão, cristiano na igreja, mas há vezes que também o meu cristianismo é um cristianismo que eu difero um pouco de muita gente. Por exemplo, eu não acredito que há gente que é escolhida por Deus. Eu acredito que toda a gente é escolhida. Não faz sentido para mim que pessoas vindas de um cantinho geográfico do mundo é que são Zambi, Deus, Suco, criou, Yahweh criou o mundo para depois privilegiar alguns. Não, todos somos filhos dele. Não se importa quem estiver na floresta do Congo, ali o povo, os ditos pigmeus, não se importa o Khoisan, não se importa quem estiver, somos todos filhos de uma criação e enquanto estivermos aqui neste mundo, temos uma obrigação de sermos solidários, de termos empatia, de respeitarmos os direitos humanos de todos e de respeitarmos também o próprio mundo. E é ali onde a espiritualidade faz com que temos que ouvir o que essas religiões tradicionais têm a dizer. Eu nunca mesmo. Aqui no continente africano temos muitos profetas que surgem, muitas igrejas que surgem, mas eu nunca ouvi aqui que Deus falou com alguém num arranha-céu, ou alguém estava num engarrafamento e Deus falou com essa pessoa. Deus usualmente fala com as pessoas nas matas, nas florestas, ou então no deserto, mas usualmente é na floresta. A floresta é sagrada. A floresta tem os seus segredos. E os mais velhos, quando estive nas aldeias, eu notei, por exemplo, que a floresta é a farmácia. A floresta dá comida, dá cogumelos, dá frutas selvagens, dá mel, dá e é por isso que as pessoas têm muito respeito. A floresta é um sítio de mistério. A floresta é algo que tem que ser respeitado. Mas quando perdemos aquela responsabilidade dessa tal espiritualidade, faz com que os chineses podem vir, como temos visto, acabam com as nossas florestas e alguém recebe o dinheiro e não se importa. Recentemente, 4 meses atrás, eu estive
no leste de Angola, onde vi florestas densas com árvores incríveis. Eu já estive em Cabinda, no próprio Mayombe, que tem uma floresta, e o povo de Cabinda, quando vai a essas aldeias, aquilo é muito importante para eles, porque está ligado à sua própria espiritualidade. É naquela floresta onde há o coso, o remédio. É naquela floresta onde os miúdos aprendem a navegar. O Isidro falou, por exemplo, dos campos de iniciação. Os campos de iniciação é um sítio onde os jovens, quando atingem uma certa idade, vão e os mais velhos dão-lhes um conhecimento. Muitos de nós não fomos ao campo de iniciação porque os nossos pais, que eram cristãos, viam aquilo como uma coisa lá do feitiço ou atrasado, que não é. O que acontece é que o campo de iniciação ajuda na criação de solidariedade coletiva e também na autoestima de um homem. O que é ser um homem? Um homem com palavra, um homem com honra, um homem com dignidade. E nesses campos de iniciação, essencialmente eu vi, porque eu estive na aldeia, o que era os mais velhos transmitirem o conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo aos jovens. O que é que os nossos jovens têm? É futebol, música venal, sem sentido, e o resultado que nós vemos às vezes é pessoas que são profundamente vazias, que não se conseguem alinhar-se aos aspectos mais profundos da nossa sociedade. Isso também nos traz o que é que nós, por exemplo, podemos aprender das outras religiões nas Américas, de origem africana. Nós todos somos curiosos, queremos saber do candomblé, o que é um terreiro, queremos saber, afinal, o que é um terreiro de Umbanda. Nós todos somos curiosos, queremos saber quem é Iemanjá, a deusa do mar. Quem é Ogum, Xangô? Afinal, o que é que são os orixás? Queremos saber disso. O outro dia eu meti no Facebook uma questão e alguém disse que os afro-brasileiros chegam a ser mais brasileiros porque eles defendem as suas religiões com dentes e unhas. Eu achei muito interessante aquele comentário. Nós aqui não temos tempo de... Não é uma questão talvez de acreditar, mas de ouvir. Uma vez eu estive numa aldeia. E havia uma pequena casa atrás, havia lá bananeiras, abacates, e uma pequena casa. Eu até pensei que era uma casa de animais de estima ou qualquer coisa. Mas depois, quando fui lá, espreitei, eu vi que havia lá uma galinha, havia lá certas coisas, certos sacrifícios que as pessoas iam pôr lá. Mas eles estavam todos nervosos, embaraçados, porque eu lá estava com as minhas câmaras de vídeo. Veio ali o Dr. Sousa Jamba, que veio da Europa. E aquilo que depois alguém veio e disse-me que aquilo chamava-se atambo. Atambo é quando alguém tem um problema, quando alguém quer a intervenção dos antepassados, dos ancestrais, então vai para o atambo, para o pequeno atambo, e dá um sacrifício, faz um ritual lá. Ok.
Eu, se for o Japão tem a sua religião, vou respeitar. Se for a China, e os chineses têm partes se for a Burma, a Birmania, que são budistas, eu vou respeitar. Vou à Índia, vou encontrar os índios, eu vou respeitar. Vou ali na Arábia Saudita, vou encontrar os muçulmanos, eu vou respeitar. Por que eu também tenho que desrespeitar o Atambo? Quem acredita no Atambo? O importante é eu perguntar, vovô, afinal, qual é essa lógica? O que é que está por trás disso? E ele explica. E ele vai me explicar que não, isto é uma conexão que nós temos com os nossos antepassados e, neste momento, queremos a ajuda dos antepassados invocar isso. Da mesma forma como as pessoas, às vezes, falam de Deus de Abraão. Ali na Bíblia há um capítulo cheio de genealogias que levam a Jesus Cristo. Qual é o problema do nosso povo também ter que respeitar este passado? Nós agora estamos a ver que os afro-brasileiros fazem isso. Estamos a ver que os cubanos fazem isso. Estamos a ver que, bem, os Rastafarians na Jamaica têm uma religião que tem a África como referência. Ou certas práticas, certos rituais que têm a sua base aqui. E que não acabaram. E é isto que eu descobri. Que existem. Há mesmo um sincretismo. Há um sincretismo em que, e agora o que dá-me muita fé é ver jovens que já não caem completamente para a narrativa eurocentrista. Esses jovens agora também querem saber exatamente o que o que tem a ver com a nossa própria cultura, a nossa própria identidade. Já não olham para fora. Eles olham mesmo para coisas. E quando se olha para dentro, respeita-se o nosso meio ambiente, respeita-se os nossos mais velhos, respeita-se as nossas línguas, respeita-se os nossos hábitos. E isto faz com que, quando respeitamos isso, valorizamos a nossa ciência. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Eu estudei comunicações sociais, depois tenho mestrado em gestão nos Estados Unidos. Mas eu encontrei-me em situações em que eu tinha que dar aulas nas aldeias. Mas eu tinha que dar aulas a miúdos que não falavam português. E eu descobri que quando se ensina um miúdo, um jovem, álgebra, porque para ele entender a álgebra, ele tem que entender a aritmética. Mas quando você ensina ele na língua que ele melhor domina, neste caso um bundo, né? Você ensina, aquilo entra. E quando o miúdo sabe, entra aquilo, quando ele chegar na cálculos e outras álgebras, porque aquilo entrou na língua dele, ele vai competir no mundo. Vai competir. Mas nós criamos, por exemplo, o culto do português. E criamos também um outro mito. Que nas línguas africanas não são ideais para a ciência. Não são científicas. O japonês pode ser. O chinês pode ser. O indo pode ser. Mas há este culto que o que é africano não se pode ensinar a álgebra nas nossas línguas. É um mito. E eu vi exatamente isto. Porque o raciocínio do miúdo, lá da aldeia, quando você ensina-lhe matemática, usando a sua própria língua, ele depois absorve aquilo de uma forma mais... Aquilo fica parte dele e faz mais sentido.
E é isto que talvez o nosso sistema educacional deve ser dado. E depois também temos que criar um sistema em que valorizamos, de fazer pesquisas do conhecimento local. E eu ali vou-vos dar vou-vos dar um exemplo que eu, a um certo momento, também decidi ser um agricultor. E eu vinha ali na YouTube, via os livros, via não sei o quê. Mas às vezes eu tinha que ir perguntar às mais velhas. E os mais velhos que me disseram que não, aqui não se faz assim, filho. Aqui não se faz assim, filho. Aqui não se faz. E eu comecei a tomar notas. O conhecimento que estava na aldeia. Ali na aldeia, nos mais velhos, havia muito conhecimento. Mas esse conhecimento era menosprezado. Por quê? Porque todos nós fomos formatados para venerar tudo que vem de Portugal, tudo que vem da França, da Inglaterra. E esquecemos mesmo, ou menosprezamos aquilo que é tão valioso, que está no nosso próprio lado. Agradeço muito esta oportunidade e eu espero que isto vai criar um diálogo, porque infelizmente, não são só os nossos irmãos da diáspora que os nossos irmãos foram para lá, mas eles para lá, depois dos chicotes, depois de humilhação, depois de tanto que foi feito contra eles, eles conseguiram preservar muito. E talvez nós mesmo aqui no nosso continente, a nossa emancipação, essa emancipação intelectual e cultural, vai passar por cada vez irmos aos orixás, irmos aos terreiros de candomblé, irmos ao umbanda, ouvir. Porque naquele processo, os que sobreviveram têm um grande tesouro. Tesouro este que é muito importante para nos ajudar aqui, nós que estamos no continente africano, a redescobrirmos a redescobrirmos a nossa autoestima. Ou então podemos fazer o que o jovem, o Fortunato estava a fazer, o Isidro estava a fazer, que é analisar essas narrativas que subalternizam tudo que tem a ver com o continente africano. Muito obrigado. Ups. Olá, muito obrigada, professor. Obrigado, eu. Pelas suas palavras tão cheias de sensibilidade, de afeto, de poesia. Muito bom te ouvir, especialmente todo esse seu compartilhamento sobre essa consciência, né, das diásporas, das produções das diásporas e suas comunidades, o quanto que de condutas, né, preto-africanas estão sendo produzidas nas comunidades fora do continente e que carregam consigo as experiências ancestrais, as tecnologias, os saberes, os conhecimentos, as tradições, muito, muito mantidas também nas tradições. Então, assim, é uma honra poder te ouvir e o quanto tudo isso é capaz de reconstruir, né, essa nossa autoimagem racial, quando a gente se reconhece um povo que é um povo sábio, um povo que tem suas ciências, um povo que domina suas próprias ciências, domina suas próprias formas de organização social, de organização comunitária, de organização política, econômica, cultural, educacional. É um povo que consegue reerguer sua autoimagem racial, que foi tão destruída, tem sido, né, tão destruída por essas propagandas
desse sistema colonizador, escravocrata, racista. Enfim, muita coisa, muitos atravessamentos a partir de suas falas, e a gente deixa elas também mais um pouco para o finalzinho, quando a gente for dialogar com as pessoas que estão aqui presentes, às quais nós agradecemos também muito por estarem aqui com a gente nessa tarde, ouvindo estes grandes mestres e aprendendo, bebendo dessa boa fonte de água doce. Muito grata. Obrigado. Obrigado, Kátia, Letícia, Elvia, Souza Jamba e Isidro, que já deram essas aulas magnas, né? Como bem disse a nossa moderadora, que divide a tela aqui conosco. Nosso sincero agradecimento. Vamos só chamar uma vinheta e, em seguida, voltamos com o Alberto Ambanculo. TV Tumbaci, o canal da resistência. Culturas, hábitos, costumes de um povo transatlântico. Fique com a gente. Então, para quem chegou agora, que está acompanhando aí o nosso chat, seja no YouTube, Facebook, vamos novamente apresentar aí o nosso convidado, com muita honra, né? Alberto Sumano Henriques, de nome de registro civil, mas ele gosta de se identificar para o mundo como Albert Ambokolo Lumumba Sumano. Angolano de Luanda, pertence ao grupo étnico-linguístico Ambundo, que fala a língua quimbundo, mais precisamente no leste de Angola, né? Principalmente na província do Malanje. O Albert é licenciado em biomedicina e com uma nova licenciatura em História, na Universidade Agostinho Neto, uma das mais importantes universidades da República de Angola e da África Central. Ganha a vida, como ele gosta assim de dizer, trabalhando como biomédico, empreendedor e professor de História. É também fundador de um movimento panafricanista, cujo foco pauta-se em pesquisas profundas sobre a espiritualidade africana. E conosco o nosso Pangiami, né, meu irmão, Albert Mbokolo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ok, obrigado eu, né, obrigado eu pelo convite que me foi formulado, pelo Tantaquice, né, bonito, da Umaceno, ao que eu conheço. E aproveito a oportunidade também para agradecer, né, ou seja, para parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito, né, que visa na unificação, né, cultural dos povos africanos, propriamente do povo Bantu. Então, aproveito a oportunidade também para parabenizar o mestre Isidro Fortunato. Na verdade, tenho também como uma aspiração, né, tem feito um trabalho magnífico, inovador, muito significativo, no que cerne a unificação, tem como principal objetivo despertar a consciência africana e o pensamento crítico, né, do povo africano. E agradeço também, né, e sinto-me lisonjeado, né, e honrado por ser a última pessoa a falar depois de ouvir essa biblioteca humana, né, aqui o professor Souza Jamba, né, e muito obrigado. Portanto, temos aqui presente temas bastante preponderantes,
a cultura, a ancestralidade e a espiritualidade. Portanto, esses são temas centralizadores, né, que visa no despertar da consciência do povo africano enquanto africano. Portanto, existe um grande erro naquilo que é o conceito da própria cultura, que certas instituições, né, que são programadas por ideologia eurocêntrica têm cometido. Em que sentido? Em definir ou conceitualizar, né, a cultura de forma universal. E isso é um erro. A cultura, ela deve ser definida, né, do ponto de vista doméstico ou local, de acordo, né, a experiência de vida de um determinado grupo. Então, numa primeira instância, a história universal ela definia a cultura como a arte de cultivar, que é totalmente um conceito superficial e diferenciado do nosso. Portanto, nós vemos a cultura, né, como um modo de vida, né, que visa a experiência, né, do ponto de vista psicovivencial, de acordo, né, com o contato profundo que temos com a natureza. Né? Esse contato profundo, né, que temos com a natureza, ela vai proporcionar uma reflexão profunda, né, no sentido de criar uma habilidade, né, que visa a proporção ou aquisição de conhecimento espiritual. Portanto, a cultura é o ponto de partida para tudo. Tal como já frisou aqui o contexto do Fortunato, muito bem, a cultura é o ponto de partida para tudo. Não se, quer dizer, para você entender, né, a dinâmica de um determinado povo em diversas áreas do saber, você tem que ter como foco centralizador a cultura. Portanto, esse conhecimento espiritual, de acordo com o contato que a gente vai ter com a visão, né, que um determinado grupo vai ter com a natureza, o contato, a reflexão profunda, né, o conhecimento profundo, ele vai criar uma certa habilidade. Essa habilidade, né, normalmente ela vai ser transmitida por esse mesmo grupo. Essa transmissão de conhecimento, automaticamente estaremos, né, perante a tradição. Portanto, essa tradição ela vai estruturar-se por intermédio de um conjunto de valores. Esse conjunto de valores expresso, oriundo da própria espiritualidade. Essa espiritualidade é compreendida de acordo, né, o entendimento que o povo africano vai ter com a natureza. Então, essa tradição dentro da essa tradição que é a transmissão de conhecimento, né, de uma geração para outra, né, ela vai criar certos códigos, ok? Para a gente descodificar, é necessário que a gente compreenda a espiritualidade na sua essência, né? De que modo devemos compreender a espiritualidade na sua essência? Né? Um exemplo prático. Eu pertenço, né, ao grupo étnico-linguístico, né, social, né, Abundo, né, Obundo, né, que propriamente a província do Kwanza Sul, né, Sumbe. Nós falamos a língua Ngoia, uma língua que oficialmente não existe. A língua Ngoia é a ramificação do Kimbundo e Umbundo. Portanto, mesmo, né, o elemento primordial da cultura, que é a língua, ela vai ser criado de acordo a um código, ok? A um código, né, que esse próprio povo vai ter, né, vai ter ou vai manter em contato com a própria natureza. A escrita, por sua vez, é a manifestação da própria língua, ok? A língua tem um grande poder espiritual, por quê? Porque é a língua quem dá nome às coisas. E nós devemos ter em conta, né, que o poder espiritual não é o que é chamado de feitiço, ok? O poder espiritual não é chamado de feitiço. O poder espiritual é fruto de uma herança cultural. Por que eu digo de uma herança cultural? Propriamente na província do Kwanza Sul, né, município do Sumbe, município do Celes também, tive a oportunidade de presenciar uma experiência, né, tanto quanto surpreendente. Né, experiência de que jeito? Por exemplo, existia uma sacerdotisa, né, uma anciã, né, cujo
né, tinha certas habilidades, tinha certos poderes espiritual, né, era curandeira, né, como é chamado, era curandeira, né, e ela, infelizmente, né, morreu fisicamente, nessa transição, né, de dimensão espiritual, do mundo material para imaterial, né, antes mesmo de falecer, ela disse que não. Ela disse que ela reuniu a família, né, e reuniu a família, né, no modo de transmitir o último conhecimento que lhe foi passado pelos espíritos ancestrais. Ela disse, ela tinha 7 filhos. Ela disse que os meus avós, né, uma vez que eu tenho esse dom de cura, os meus avós não querem que esse dom se perda. Por isso é que estão a dizer, ou estão a alertar-me para passar esse conhecimento na cicrana, nesse caso a filha menor. A filha menor disse que não, mãe, eu não posso simplesmente, né, fazer o uso desse poder, né, porque eu vou ser discriminada. Eu não vou ter paz, porque eu via a mãe em certos momentos, né, era submetida, né, inconscientemente por certas manifestações espirituais. A mãe, por sua vez, responde e diz que não, isso não depende de mim, ok? Isso é uma orientação que eu estou a receber dos ancestrais e você deve cumprir. Mesmo não aceitando, você vai ter esse poder. Depois de uma semana, a mãe transita para outra dimensão. Depois de transitar, né, vulgo morrer, né, de noite para dia, a filha, né, de noite para dia, a filha acordou, né, despertou, né, surpreendentemente com esses poderes espiritual, que é o dom da cura. Então, nesse processo, os mais velhos, os anciãos, os sobas, né, tiveram que, de imediato, pegar na menina e levar ao meio da floresta, que é para ser submetida, né, na floresta, que era praticamente o local com uma escola de iniciação, que visa orientar no sentido dela usar, né, para o bem esse próprio poder espiritual. Porque quando você usa esse poder espiritual passado pelos nossos ancestrais, né, automaticamente você será chamado de Ndoki, ou Ndoki. Por quê? Porque você usa esse poder, esse dom, né, para fins de maleficência, que é totalmente errado. A filha adquiriu os poderes, né, e atualmente ela cura. Ok? Então, isso é um dos exemplos que a tradição existe. A tradição se faz sentir. Outro exemplo também da tradição, de uma experiência, né, de uma experiência presenciada, né, no caso, por exemplo, né, das cerimônias matrimoniais. Por exemplo, todas as cerimônias matrimoniais, os tios, as tias, né, são praticamente os cabeçários, ok? São os cabeçários. Então, uma das tias não pôde se fazer presente. E justificou a sua ausência. Então, naquele momento de entrega de certos artefatos, né, que eventualmente, né, a família da mulher, nesse caso, pede para a família do homem, depois da cerimônia passar-se, só que a própria noiva, né, esquece, né, de enviar um artefato para a tia que fez ausente. Então, fruto da lamentação da tia, pensando que a filha não deu por ignorância, né, ela começou a lamentar. E nós aprendemos na espiritualidade africana que a palavra tem poder. Ela lamentava, né, e depois, né, de alguns meses, né, a filha, ou seja, a noiva, por sua vez, né, começou a adoecer com facilidade. Não havia paz no relacionamento, briga, discussão e tudo mais, porque é fruto da lamentação da própria tia. Então, depois de passar por todas essas problemáticas patológicas, doença acima de doença, ela teve que recorrer-se à medicina convencional. A medicina convencional não trata problema espiritual. Então, viu que não deu certo, então recorreu-se a um ganga. Um ganga adivinhou e disse que não, a sua tia, fruto das lamentações, né, fruto das lamentações e da revolta espiritual dos teus bisavós, que na verdade perceberam que esse ato é totalmente errôneo, né, e
praticamente é a principal causa, né, do Estado, né, ou dos problemas que estás a enfrentar. Né, a filha, a noiva, nesse caso, por sua vez, depois de ouvir esse testemunho, né, pegou uns artefatos como panos, né, garrafa de vinho, né, e levou na sua tia, pediu-lhe desculpa. Depois de alguma semana, todos os problemas apareceram, as dores, todo tipo de enfermidade. Isso é uma das provas que a tradição existe e tem que ser preservada, mas para ser preservada, nós devemos ter conhecimento profundo da própria espiritualidade. Ok? E outro exemplo aqui, ou seja, qual? Mesmo no Quase Sul, né, quando um chefe de família, né, transita para outra vida, porque nós africanos não acreditamos na morte, aqui acreditamos que existe vida após a vida. A morte, tal como os europeus acreditam, não, isso é totalmente diferenciado, porque cada povo tem a sua visão de mundo. Essa é a nossa visão de mundo, não acreditamos na morte, mas sim na transição espiritual, okay? Transição a nível da dimensão espiritual. Então, quando uma chefe de família, nesse caso, né, morre, acontece todo aquele processo. Eu acho que o nosso Alberto Ambocolo caiu, né, a sua transmissão. Elvia ou Kátia já queria fazer alguns comentários em cima da fala do nosso convidado. Fica à vontade, Elvia. Olá, seria interessante a gente fazer essas considerações todas no final, né? Mas como o Albert caiu, eu acho que a gente pode começar a identificar as perguntas, se temos algumas perguntas, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que é muito prazeroso estar aqui para escutar, né? Para aprender com vocês, com a juventude, com os nossos mais velhos também. Agradecer ao Tata, ao Isidro, ao Souza Jamba, a Kátia por estar dividindo esse espaço, né? Tivemos belíssimas aulas. E aí, dentro do que conversamos, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi na fala do Isidro, quando ele trouxe essa questão, né, do entendimento que a gente tem sobre cultura e de como que alguns movimentos, por exemplo, como o feminismo, eles não fazem parte da cultura africana, né? E nesse sentido, pensando no contexto brasileiro, eu acho que muito antes mesmo do movimento feminista se consolidar nos Estados Unidos, né, as mulheres negras, as mulheres africanas, elas já estavam lutando contra um sistema colonial e que isso, de alguma forma, foi invisibilizado, né, seja pelas mulheres que recusavam abandonar seus filhos no chão das plantações para trabalhar e colocavam eles nas costas, seja aquelas mulheres que abortavam seus filhos para que eles não nascessem nessa condição, né, do sistema colonial. Daí, acho que já abrindo, né, também para o bloco de perguntas, a pergunta que eu tenho para o professor Isidro era de como que o senhor percebe o papel da academia nesse processo, né, de visibilização e silenciamento desses saberes africanos, sobretudo das mulheres. A galera que está no chat nos acompanhando também, se tiver questões, podem ficar super à vontade para fazer. E aí, quando o Albert voltar, a gente dá a fala para ele, ele conclui e a gente volta para as perguntas. Mas o senhor pode ficar à vontade para responder, Isidro. Boa. Elvia, nos espaços estratégicos que desempenham um papel essencial no processo de propaganda e manutenção do sistema, a academia é um espaço vital,
porque a academia permite a perpetuação e a consolidação do pensamento branco na questão de gestão e da organização dos estados sociais no pós-colonialismo. Por que eu digo isso? Porque a estrutura de pensamento que atua nos espaços acadêmicos é uma estrutura fundamentalmente branca, é o pensamento branco atuante dentro da própria academia. A própria academia, ela obedece os parâmetros do brancocentrismo. Há uma centralização excessiva do homem branco na questão civilizatória, e o homem branco é o centro das narrativas. E você só pode manter o centro, os europeus, o homem branco no centro das narrativas por via da própria academia. É na academia que os africanos estão a ser treinados para defenderem os interesses do eurocentrismo. É na academia que os próprios africanos estão a ser treinados para lutar contra os interesses africanos e para perpetuarem o sistema, porque nós temos estados coloniais que funcionam como extensões do poder da própria supremacia branca em África. São extensões por quê? Porque eles obedecem os códigos de pensamento das estruturas coloniais, das instituições supranacionais e dialogam diretamente com essas instituições para estabelecerem os mitos, como é o caso do mito do progresso, no qual se acredita que só é possível o desenvolvimento das nações africanas no pós-colonialismo seguindo o roteiro ocidentalizado por via do próprio universalismo, que age como uma estrutura nervosa central na questão de condução do pensamento africano no mundo. Entende? É dessa forma que se manipula os indivíduos que recebem títulos de PhD dentro das instituições ocidentais, dentro das instituições que são, na verdade, um fardo do passado colonial, têm esse papel estratégico de fazer manutenção das narrativas, de controlar o pensamento crítico e de excluir toda a base pensamental que se origina fora do centro da narrativa eurocentrista. Então, a academia tem um papel fundamental na manutenção da mononarrativa que é construída por via do eurocentrismo, na questão civilizatória. Então, nós temos que pensar que a academia é fundamental na questão do eurocentrismo, porque todo o pensamento eurocaucasiano se construiu dentro da academia. A pseudociência eurocentrista se construiu dentro da academia. As fundações do pensamento eurocentrista foram construídas dentro da academia. E a academia, hoje em dia, é um espaço de iniciação aos códigos eurocentristas. A própria escola em si é um espaço de iniciação. Por isso é quando nós temos aqui o processo de escolarização global que foi aberto pelos Estados Unidos da América. O processo de escolarização é o processo de introdução aos povos, às culturas ocidentais e aos códigos eurocentristas. Isso nos traz uma visão do mundo que luta contra a nossa cosmovisão. A visão do mundo que nós temos hoje, quando nós olhamos para a questão econômica, por exemplo, é uma visão virada às necessidades dos mercados globalistas. Não tem nada a ver com as necessidades africanas. E são incapazes de suprir as necessidades africanas. Outro ponto muito interessante é que nós não somos todos humanos. Nós não somos todos iguais. Isso é uma das piores falácias que já foram abordadas nesse planeta. E é uma falácia circunstancial para que os africanos voluntariamente se integrem dentro dos sistemas criados e controlados e dominados por pessoas brancas. A ideia de que somos todos humanos, não somos. Primeiro, o determinismo geográfico tem a capacidade de dialogar diretamente com os organismos biológicos para estabelecer o equilíbrio e a sobrevivência dos corpos biológicos em determinado espaço. Por exemplo, culturalmente, você nunca ia ver o Shaka Zulu com pouca roupa a caminhar no Polo Norte. Entende? Quando a gente fala que o determinismo geográfico é um ponto de estabelecimento, criação de possibilidades culturais, é sobre esse aspecto. Da mesma forma que é uma aberração nós vermos o Pai Natal vestido a rigor, aquele rigor invernal, a caminhar dentro do deserto do Sahara. Nós só precisamos começar a compreender que a determinação geográfica é um elemento bastante profícuo na questão de produção de possibilidades culturais.
Por isso é que eu toco mais uma vez aqui num ponto, que um dos principais problemas que o povo africano sofre é chamado pelo Ishimusha Barashango, no livro European Holidays, a Mental Genocide. Para os africanos, os feriados europeus são um genocídio mental e espiritual. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do Natal, o Natal nos traz uma simbologia cultural invernal. O pinheiro é uma árvore invernal e é simbolicamente ligada ao inverno. E nós temos simbolicamente, todos os finais do ano, temos árvores de natais nas nossas salas. Isso só denota a grande vitória cultural do eurocentrismo enquanto sistema centralizador de pensamento e de ação ocidental. É a grande vitória, é que nós festejamos dentro das linhas e das dimensões do tempo aquilo que eu considero como sendo checkpoints para nos manter dentro de um loop infinito. Nós estamos dentro de um loop infinito e esse loop infinito é celebrado por via das celebrações consideradas celebrações internacionais. Essas celebrações ganham respaldo por via da própria academia. Por isso é que nós dizemos aqui entre nós que o tempo é um sistema cultural. Cada povo deve estar dentro da sua própria narrativa de tempo. Nós nunca vamos ver um europeu a festejar o dia da rainha Gingambandi. A celebração de datas eurocentristas, a celebração da história europeia, a história do genocídio europeu no mundo é uma característica própria dos povos que foram colonizados. Porque o europeu não festeja Ngola Quiluange, o europeu não festeja Mandume Ande Mufaio. Sabe por quê? Porque o europeu precisa de estar no controle das suas narrativas e precisa de estar no controle da sua noção de tempo. Nós fomos deslocados da nossa linha temporal. Nós perdemos uma herança cultural com mais de 25 mil anos de experiência. Porque nós aprendemos a dividir o tempo em duas estações fundamentais, ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Quer dizer que tudo que se originou antes de Cristo para nós não existe. É assim que se apagou as memórias africanas pré-coloniais do imaginário africano. Por isso é que é muito importante nós estarmos no controle das nossas narrativas e da nossa própria noção de tempo. E essa noção de tempo começa quando nós olhamos para a dimensão cultural do tempo e trazemos as nossas e celebramos a nossa marcha como povo no mundo. Porque nós até hoje, por via dos feriados internacionais, nós ainda celebramos a marcha europeia no mundo. Tem pretos a festejarem o dia de Cristóvão Colombo. Colombo was a genocide. Foi um genocida. Tem pessoas pretas que têm coragem de festejar a data do Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão Bonaparte, Jesus Cristo, são referências da cultura ocidental. E quando nós festejamos essas datas, Cristóvão Colombo, Jesus Cristo, queremos transmigracionar para o Dia da Família, nós estamos, na verdade, a festejar a geopolítica ocidental. Porque uma coisa é a política, e quando nós falamos geopolítica, é a influência cultural que uma determinada cultura tem em um determinado espaço geográfico. E essa influência é que cria o espaço de dominação. Isso é a geopolítica. Angola Angola é um espaço geopolítico, primeiro, por via da língua. A língua portuguesa permite a infiltração dos hábitos, costumes e da cultura lusófona no coração de Angola, por exemplo. Isso chama-se geopolítica. Quanto mais indivíduos falarem a língua portuguesa, mais probabilidade de expansão e mais poder o Império Português tem. Isso é que nós temos que entender. Porque o que é propriamente a cultura? A cultura é um instrumento de produção de possibilidades. A nossa forma de ser, a nossa forma de viver, ela é condicionada pelos aspectos culturais determinados pela política portuguesa. O português criou o nosso padrão cultural e nós estamos presos nisso. Quando nós falamos de Matrix, não estamos a falar do filme, nós estamos a falar da ideia mais simples que o Morpheus nos traz
dentro da perspectiva que Matrix tem um mundo que foi colocado à frente dos nossos olhos para nós não enxergarmos a própria realidade. A Matrix é um mundo de possibilidades construídos dentro de uma possibilidade cultural, externa, com capacidade de influenciar espiritualmente e comportamentalmente os indivíduos. E os indivíduos sentem uma intimidade tão grande com essa cultura que eles lutam para defendê-la. O nosso problema já é mais grave, porque hoje nós lutamos para defender e perpetuar a cultura ocidental. E como é que nós fazemos isso? Por via das academias, das instituições. Vocês precisam de reparar que isso não se trata de um ataque a indivíduos identificados. Não é nada disso. Mas se vocês notarem bem, a ideia de Agostinho Neto ser um poeta maior legitimou, como primeiro presidente de Angola, legitimou a questão do português como língua oficial de Angola. Por quê? Porque o assimilado não tem orgulho de si mesmo. O assimilado tem algo que o Francis Fanon nos dizia que é muito perigoso, que se chama vaidade. Quando o Agostinho Neto foi coroado poeta maior, automaticamente a língua portuguesa se tornou língua oficial. Foi uma imposição política estratégica. E a Constituição consagra o português como língua oficial e as nossas línguas remete que o Estado cria condições para o aprendizado de outras línguas, que são mais de 26 línguas, só dentro do espaço territorial que ficou conhecido como Angola, devido à ideia do ultramarinismo, do ultraprovincialismo, promovido pela potência colonial portuguesa. É isso que nós precisamos de falar, das ligações culturais e como elas se sustentam na produção da realidade e do imaginário do próprio oprimido. Nós estamos a ser oprimidos porque nós deixamos de comunicar dentro dos nossos códigos. Por isso é que ainda hoje os africanos têm dificuldade de falar de Nzambe porque não conseguem descodificar Nzambe enquanto um sistema. Nzambe é um sistema de civilização. O Lodomaré é um sistema de civilização. Nkulo na África do Sul é um sistema de civilização. Ramá, para os Dogons, não é simplesmente uma divindade. É um sistema civilizatório, da mesma forma que Ra para os queméticos é um sistema de civilização. Apademaque para Cuxa é um sistema de civilização. O panteão de orixás, o panteão das divindades queméticas constituem aspectos simbólicos, civilizatórios específicos, culturais e políticos e econômicos de determinados povos. Nós, quando falamos de divindades, deidades, nós não estamos a nos referir de pessoas barbudas que estão no céu, que inundam o planeta, que saem do céu para se deitar com mulheres virgens para poderem fazer os seus filhos. Não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de energia consciente que começa no cosmos, numa fonte e termina dentro de nós. Tanto que se nós pegarmos Nzambi e irmos para a genealogia, para a etimologia dessa palavra, nós vamos encontrar o seguinte: Nzambi, Nzá, natureza, Mbi, energia ou fogo. Entende? Automaticamente, Nzambi está a falar que Nzambi é, para nós que compreendemos um pouco mais, é a junção de duas energias, feminina e masculina. Nzambi codifica a energia feminina e masculina. Não existe Nzambi como um ser supremo, um Deus que está rodeado de anjos. Não existe isso. As nossas escolas iniciáticas tinham como principal premissa transformar o homem numa divindade, fazer com que o homem manifestasse uma divindade aqui na Terra por via dos ciclos de iniciação, que são o contato com o conhecimento ancestral, cósmico. Porque se essa energia cósmica que nós conhecemos e que recebe vários nomes em determinadas civilizações, em várias civilizações, ela recebe vários nomes. É uma civilização que organiza o espaço visível e invisível, organiza o cosmos, organiza a vida, organiza ecossistemas complexos. Quer dizer que nós também temos essa capacidade de organizar, porque nós somos um reflexo dessa energia cósmica superior que abunda no cosmos e termina dentro de cada um de nós. Cada um de nós é representante dessa força cósmica que existe no universo. Então, nós somos deuses.
mas deuses dentro de um processo cultural que nos permite potencializar e despertar essas potências todas que existem dentro de cada um de nós. Por isso é que dentro das escolas de Yorubá, dentro da escola Fon, no Benin, nós vamos encontrar os sistemas iniciáticos baseados nos orixás. Cada orixá representa um sistema de inteligência espiritual energética. Quando nós falamos, por exemplo, de Apademaki no Kosh, falamos de Oxóssi, nós estamos a falar de quê? Do orixá do pensamento estratégico, que é representado por um caçador. Um caçador, para ir caçar, ele precisa de ser estratega, precisa de ser calculista, precisa de ser um excelente matemático. E é isso que são os africanos que se identificam com essa energia. Porque quando nós deixamos aqui no Congo, vamos encontrar o mesmo sistema aqui representado por via dos inquices, dos minquices, vamos ver o Otimbanda, o Kimbanda, todos esses elementos, na verdade, são elementos que potencializaram uma determinada energia espiritual que lhes permite evoluir dentro da premissa mental que consagra o indivíduo como uma divindade com habilidades específicas. Porque o Deus da tecnologia, o Deus do ferro, que para muitos é o Ogum, dentro daquilo que são os sistemas iniciáticos de Fon, no Benin, Nigéria e tal, ele nos traz essa perspectiva. Cada orixá é um elemento potencializador da energia que nós trazemos dentro do Ori, que é a cabeça. Por isso é que a cabeça, dentro das culturas africanas, ela tem uma representatividade especial. Se nos templos no Benin, na Nigéria, nós vamos encontrar as cabeças. Em África, nós vamos encontrar, na maior parte da África, vamos encontrar as máscaras. Os muquiches, que para nós são chamados de muquiche, o homem branco chamou de máscaras. Os muquiches, os aquiches, são a representação simbólica do contato com esse tipo de inteligência cósmica. Então, nós temos que pensar nisso. A meta da espiritualidade é entrar em equilíbrio, a meta das civilizações é entrar em equilíbrio com o próprio universo. Essa é a meta das civilizações. Tem que entrar em equilíbrio com o universo. Se Nzambi consegue construir sistemas complexos, o homem também consegue construir sistemas complexos. A evolução que nós temos até hoje enquanto seres humanos, nossas civilizações, os nossos povos, as nossas culturas, são o resultado dessa civilização, dessa evolução, aliás, que ele é visível até no próprio cosmos. O cosmos se organiza, se reorganiza, é na sua mais profunda complexidade. O homem também é capaz de fazer o mesmo. Muitos dos problemas que nós vivemos atualmente em todo o mundo são a questão da desordem estrutural. Nós estamos a viver aquilo que o europeu, e nós, quando entramos dentro da perspectiva dos berços opostos de Cheikh Anta Diop, nós vamos entender que Mahat, Ubuntu, o Umoja, todos esses códigos africanos, e Mosh, todos esses códigos africanos, na verdade, são códigos de organização social, equilíbrio social e cósmico. A meta desses sistemas complexos é o equilíbrio. Já o europeu, ele vai trazer o quê? A escola dialética da ordem e do caos. Eles acreditam que é preciso o caos para o surgimento de novas ordens. E é dentro dessa questão dialética que o mundo, dentro das premissas ocidentais, tem se organizado e tem se desorganizado por via do caos. Por isso é que no dólar nós encontramos aquelas palavras em latim, ordo ab chaos. O próprio europeu, ele acredita que a ordem só pode ser estabelecida por via do caos. Nós estamos a viver o quê? As pandemias. As pandemias são um caos que visam estabelecer um novo plano global, uma nova ordem mundial. Da mesma forma que a deflagração das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foram um episódio que colocou os Estados Unidos como potência militar e lhes concedeu autoridade política e militar para estarem no comando do próprio mundo, tal como nós conhecemos. Mas por quê? Porque essa gente, eles vêm das escolas dialéticas, das escolas que acreditam que a ordem se estabelece por via do caos. E a ordem tem tempo, ela cria um novo caos, e esse caos traz uma nova ordem. O mundo tem sobrevivido por via
dessa narrativa, mas é uma narrativa fundamentalmente ocidental. Porque quando nós entramos dentro da África, nós vamos encontrar, por exemplo, as 42 leis de Mahat. As 42 leis de Mahat, vamos dizer, Mahat, deusa da justiça, do equilíbrio social e equilíbrio cósmico. Toda ação do homem dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, tem impacto naquilo que é o tecido cósmico do universo. Tudo o que nós fizemos aqui tem um reflexo na dimensão espiritual. Se nós não estamos a viver caos, é porque os nossos comportamentos foram culturalmente condicionados para que nós nos transformássemos em agentes do caos. E hoje nós somos sobre caos. A destruição do meio ambiente, o próprio capitalismo como instrumento, como um elemento antimatéria na questão da desorganização e desestruturação de ecossistemas complexos, faz parte da estrutura pensamental ocidental que visa estabelecer a ordem por via do caos. É sobre isso que nós temos que começar a estudar, começar a olhar e começar a entender as escolas ocidentais, o pensamento ocidental, a origem do pensamento ocidental. É preciso nós começarmos a trazer esse entendimento. É preciso trazermos esse entendimento sempre. Entendermos por que nós estamos presentemente na condição que nós nos encontramos. Porque quando a gente fala de cultura, a cultura é um elemento que organiza e que cria possibilidades. A cultura tem a ver com elevação. Toda a cultura que se origina dentro de um ambiente ácido, que não compreende a questão do seu próprio surgimento, é uma arma potencial de caos. O que nós não entendemos em África e tudo queremos chamar de cultura tem a ver com justamente isso. Se uma cultura se originar dentro de um ambiente de necessidade, atenção, necessidade, é uma cultura que ela vai influir dentro dos seus próprios parâmetros e vai permitir que os povos evoluam coletivamente. Os ambientes ácidos de pobreza, miséria, trouxeram várias culturas que o homem branco trouxe. Isso é simples. Muitos vão falar o Isidro está a ser racista. Epá, eu até entendo quando as pessoas não sabem o que é racismo. Tudo bem, mas vou dizer o seguinte. Repara muito bem, mas repara bem, que as culturas dos centros metropolitanos e a cultura do interior são culturas totalmente diferentes. A energia que vibra nos centros metropolitanos não é a energia que vibra no interior. É normal, aqui em Angola, nós encontramos as mumuílas andarem com os seios de fora. A cultura permite que elas se apresentem assim, e o espaço em que elas se encontram é controlado por um pensamento cultural que autoriza aquilo, que normaliza aquele comportamento. Mas se aquela mulher vir para o centro metropolitano, ela será assediada, será estuprada e será violada. Por quê? Porque a energia que deu origem aos centros metropolitanos é uma energia, a mesma energia que veio nas caravelas para escravizar, matar e roubar. As construções que nós herdamos do próprio Estado colonial, nós herdamos também as suas próprias culturas, as suas normas de manifestação. E nós sabemos que antigamente as províncias ultramarinas já foram colônias penais. É onde se atiravam os estupradores, aqueles indivíduos que eram maus indivíduos para as sociedades coloniais, para os estados colonialistas e colonizadores. É que eram atirados para a África, para dentro das colônias. Em Angola nós recebemos muitos criminosos. E esses criminosos foram fundamentais no estabelecimento de uma sociedade que se organizou no meio do caos. Então é necessário olharmos para isso. É necessário que se faça uma fratura e uma ruptura com a forma de pensar, porque a forma de pensar, ela automaticamente condiciona o comportamento é o pensamento acabado. O indivíduo se comporta de acordo com aquilo que ele pensa. Se alguém controla a informação, se transforma em conhecimento e que molda os nossos pensamentos, essa pessoa tem a capacidade de controlar o nosso comportamento.
E é isso que os africanos não conseguem compreender. Como é que é possível um continente com milhares de anos de história até ser controlado por instituições supranacionais? O primeiro multigênio, o primeiro homem que dominou, o Imhotep dominou a medicina. Mas como é que é possível hoje em dia nós estamos dependentes da OMS para tratar uma gripe? Se os Tuá, que foram os mestres de Imhotep, saíram do Congo, e eles é que ensinaram a medicina, muita daquilo que é tido como a medicina moderna, os Tuás é que ensinaram ao Imhotep. E o Imhotep, e os Tuás que são aqueles homens do Congo e do norte de Angola, que são erradamente chamados de pigmeus. Mas são um povo, um dos povos mais antigos da África, que devotou a sua existência ao conhecimento profundo da natureza, desenvolvimento da farmacopia, da medicina, de técnicas cirúrgicas. São esse povo que a gente chama hoje em dia de pigmeus, porque o europeu chama de pigmeus. Nós não queremos compreender as coisas. Os pigmeus eram um povo sagrado, sacro e respeitado em toda a África, na África Oriental, na África Ocidental. E foram divinizados. A divindade de Bes, que é cultuada na África Ocidental, é uma celebração ao grande contributo que os Tuás deram no desenvolvimento da própria medicina, tanto mais que a entronização do antigo faraó não era possível ser feita sem a última palavra de um Tuá. Os Tuás, a divindade Bes, eles tinham a última palavra no processo de entronização do faraó. E agora onde é que nós estamos? Uma gripe tem que esperar o MS. Nós temos que começar a entender o porquê que nós estamos na condição que nos encontramos. O abandono das nossas culturas, o abandono da nossa identidade, o abandono da forma como nós nos furtamos da nossa própria identidade. Essa aqui é a base da nossa desgraça como povo. Isso é simples. Isso é simples. E nós estamos todos felizes porque estamos a receber títulos dentro de escolas ocidentais. Essas escolas nos preparam para lutar contra os nossos próprios interesses enquanto africanos. A academia é a inimiga número 1 do pensamento africano, porque a academia ela foi construída como uma base epistêmica, funcional e ocidental, baseada na experiência cultural ocidental. É lá que nós vamos aprender como em branco é que fez o mundo tal como ele é. Esse livro que eu tenho aqui, essa enciclopédia que vocês estão a ver aqui, está a ver essa enciclopédia aqui? É uma enciclopédia da história universal. Repara quantos pretos estão na capa. Não tem poucos pretos na capa. Os únicos pretos que estão na capa desse livro são aqueles que apelavam ao integracionismo das massas negras, aos sistemas produzidos por pessoas brancas. Aqui vais encontrar quem? Vais encontrar Mahatma Gandhi, que foi integracionista. Vais encontrar aqui o Nelson Mandela. Nelson Mandela foi integracionista. Ou seja, somente as pessoas que se identificaram com o sistema colonizador e colonizante é que tem um espaço na história universal, e a história não pode ser universal. Cada povo celebra a sua cultura, a sua marcha no mundo da sua forma. A história universal faz parte do processo de universalização, criação de uma monocultura que privilegia a civilização ocidental e a civilização europeia. Nós hoje, por termos sido colonizados, as nossas mentes fazem roaming para pensar. Nossa mente tem que bater em Portugal para nós estabelecermos um pensamento aqui em Angola, por causa do colonialismo. Nós até hoje celebramos a marcha do povo europeu dentro das nossas fronteiras. A celebração dessas datas internacionais que foram impostas por instituições supranacionais. Tudo isso faz parte de quê? Da manutenção da estrutura de pensamento europeu ocidental em África. Se não nos livramos disso, se não nos livramos da toponímia das ruas que até hoje têm nomes de assassinos, estupradores, traficantes de seres humanos que escravizaram milhares de africanos, se nós não nos livramos disso, nós vamos continuar a legitimar a narrativa colonial sobre os benefícios da própria escravidão. É preciso que haja coragem, é preciso que haja determinação para nós nos assumirmos e começarmos a criar as nossas bases políticas com base na observação das nossas culturas. Como é que nós estávamos organizados? Como é que nós estávamos organizados?
O Império do Congo foi um império que se estendia desde o Congo até o Gabão. Como é que esse império estava organizado? Xangai, Monomotapa, Kush, Punt, Cartago. Como é que estavam organizados? Qual era a política? Nós ficamos reféns da democracia, socialismos, comunismos. O povo africano tem que se livrar das academias primariamente. As academias são a fonte do poder e do controle do pensamento africano. Controlam o pensamento crítico dos africanos por via da produção literária, da produção cultural. E continuam a estabelecer o pensamento ocidental como norma para nós exercermos a sagrada faculdade do pensamento. O pensamento é cultural. A ideia de um ser superior também é cultural, porque dessa base cultural é que surge a própria civilização. Ngananzambi, na sua genealogia, ele nunca vai criar João Mateus. Não. Deus é uma ideia cultural. Quem cria João Mateus é Jeová. Da mesma forma que o taoísmo ou que o hinduísmo nunca vai criar também lá na sua genealogia um Antônio. Sabem por quê? Porque Deus é uma ideia cultural, Deus é uma ideia de civilização. Quando há choque civilizatório, a primeira civilização derrotada é aquela que o seu Deus é derrotado nesse processo. O nome Vishnu, Krishna, esses nomes são nomes indianos. E quando nós vamos no Deus dele, o Deus dele também tem uma identidade indiana. Porque Deus é a estrutura base de uma civilização, é a espinha dorsal de uma civilização. Os únicos povos que têm nomes que não encostam dentro que não partem de uma genealogia da sua própria visão, da sua cosmovisão, da sua ideia de Deus, são os povos que foram colonizados. Como é que em Zâmbia hoje está a nascer Felipe, João? Isso é colonialismo. Em Zâmbia tem Ochali, tem Deshi. Em Zâmbia tem Nkosi. Isso é em Zâmbia. Em Zâmbia não pode nascer John, Peter, não pode. O processo civilizatório advém da compreensão da energia maior que é estabelecida por via. A ideia de Deus é a ideia suprema de construção civilizatória. Nós somos o único povo que adoramos um Deus que foi feito a imagem e semelhança do colonizador. Como é que isso é possível? Como é que nós chegamos até aí? Nós somos um povo que hoje, por circunstancialização do tempo, já se admite que Jesus foi preto, porque a África deve continuar a ser o bastião do cristianismo, porque o cristianismo é uma estrutura cultural. Enquanto os africanos forem cristãos, eles continuarão a manter a dependência na cultura ocidental, continuarão a criar intimidade com a cultura ocidental, continuarão a defender a cultura ocidental. Por isso é que hoje em dia nós temos aí os teólogos a fazerem ligações históricas, pseudo-antropológicas para ligar o cristianismo aos povos africanos para falar aquilo é vosso. E só dessa forma é possível que os africanos defendam os valores da cultura ocidental, por via do cristianismo. Se você abandona o cristianismo, você a partir da manhã deixará de defender os valores da cultura colonial, mas é através do cristianismo que a cultura ocidental, porque todas as culturas coloniais são veneradas em África. Então é preciso nós pensarmos dessa forma. Nós precisamos abandonar a ideia de que Deus é uma ideia de um homem invisível que está no céu, tem barba comprida, controla as nossas vidas. Não é sobre isso. Deus é uma costela civilizacional, é uma espinha dorsal de um projeto civilizatório. Se você arranca Deus de uma civilização, você acaba com aquela civilização. A organização social, a organização política vem primordialmente da ideia que se tem sobre essa força superior que muitos chamam de Deus, mas em África tem vários nomes, Nzakomba, Olodumare, Rama, Nkulu. É preciso nós pensarmos dessa forma.
Você só tem uma civilização quando você domina o aspecto primordial, que é a ideia, a concepção que vocês têm sobre aquilo que existe de mais alto nas dimensões espirituais. Obrigado. Nós é que agradecemos, uma belíssima aula dentro de outra aula, né? As pessoas aqui nos comentários estão animadíssimas, parabenizando a fala. E aí, como tivemos um probleminha técnico com o Alberto, Alberto, pode ficar à vontade para você retomar sua fala, tá? E depois a gente tenta abrir para o debate se tiver questões, se não tiver, a gente faz as considerações finais e encerra nosso evento. Pode ficar à vontade. Ok, muito obrigado. Peço desculpa pela ausência repentina, é que houve uma falha técnica. Então, retomando as minhas abordagens, né, portanto, todos os problemas, né, do ponto de vista moral que a sociedade tem vivido, tem passado, você vê, por exemplo, filhos violando a mãe, a mãe dormindo com o filho, um agente da polícia, na sua normalidade, acorda, despede a mulher, vou trabalhar, chega no posto de serviço, fuzila, sangue frio os seus colegas. Quer dizer, isso não é um comportamento normal. Esse desvio de conduta é devido à desestruturação daquilo que é o poder espiritual, fruto do nosso próprio sistema de pensamento africano. Nós devemos preservar a nossa tradição. Nós temos essa responsabilidade moral, enquanto africanos, né, de rebater ou defender, né, os nossos princípios culturais africanos. Não, ainda existem pessoas, né, com discursos baratos dizendo que não posso defender, não posso falar de cultura porque eu sou engenheiro. Não posso falar de cultura porque sou médico. Nós devemos ter a mentalidade que antes de médico, antes de engenheiro, você é africano. E como africano, é tua responsabilidade resgatar aqueles valores que foram perdidos de forma militarizada. Então, eu acredito que um dos principais valores, um dos principais fatores que visa a degradação, né, dos princípios culturais, né, é aquilo que o nosso cota Isidro Coronado acabou de frisar, né, que é o cristianismo. O próprio sistema político que é composto por líderes cristãos, as instituições de ensino que vão ramificando aquele que eu chamo de racismo científico. Então, principalmente, voltando àquilo que é a minha abordagem, eu digo que o cristianismo é a base da desestruturação daquilo que que tem que ser a unificação, né, dos nossos valores culturais. Nós vimos que o cristianismo, por sua vez, ela só tem essa base, né, totalmente sólida. Por quê? Porque é criada dentro de um valor, dentro de um princípio cultural. Esse princípio cultural, né, que vai praticamente desencadear-se, né, naquilo que é chamado de tradição. O próprio islamismo, né, pauta-se também dentro de um princípio de valores e vai, por sua vez, né, tornar sólido a própria religião islâmica. E agora, enquanto nós africanos, nós devemos ter o poder de questionamento. Por quê? Porque esse poder de questionamento ele vai servir, né, como um processo de reflexão. E como um processo de reflexão, a gente vai querer entender certos fenômenos, né, que existem, né, a nível comunitário. E questionando sobre esse fenômeno, a gente vai ter aquela capacidade de pesquisar e entender, né, sobre esse determinado fenômeno. Então, falando um pouco da ancestralidade, nós vimos que a ancestralidade é praticamente uma linhagem. É uma linhagem, né, cujo nós africanos, né, enquanto ser vivente, devemos seguir para compreender a dimensão espiritual dos povos que antecederam antes de nós. Por exemplo, né, falando um pouco daquilo que é a tradição que visa a compreensão do poder espiritual, né, aqui em Angola vive-se um fenômeno espiritual muito frequente, recorrente, né, que é a famosa mina terrestre, Tala, que é assim denominado, né, no grupo étnico-linguístico Ambundo. Então, essa Ntala,
tala, né, ou mina terrestre, a criação, ela surgiu por intermédio do contato, né, volto a frisar, ela surge devido a um princípio, né, criado por um sistema de conhecimento espiritual, né, em comunhão com a natureza. Ok? Então, esse fenômeno Tala, do ponto de vista, né, da sua essência, era usada, né, era usada para um princípio, né, de caça. Os nossos mais velhos, nossos anciões, os nossos sacerdotes, os nossos sábios, né, eles usavam esse princípio espiritual, Tala, né, para fins de caça. Ok? Por quê? Porque é um fenômeno, né, de elevação do conhecimento espiritual. A gente vai criar, né, essa habilidade é criada devido ao contato que a gente tem com a natureza, devido à reflexão profunda. Então, sempre que a gente pretendia, né, ir à caça, a gente, né, recorria a um lugar, né, onde os animais, né, instalavam-se, né, ou ficavam, né, abundantemente. Então, ali era realizado, né, um ritual espiritual. Então, posteriormente, né, os nossos mais velhos, eles ausentavam-se daquele mesmo espaço. Então, sempre que passava um animal, o animal morria na hora, naquele espaço onde foi efetivada, né, o ritual. Sempre que o animal passava, né, naquele mesmo meio, o animal morria. Ok? Morria. Posteriormente, mais velhos pegavam a carne, levavam para suas aldeias e consumiam normalmente. Portanto, depois da invasão colonial, né, na verdade, eu digo que é a maior catástrofe da história, mas ela é vista, né, de forma normalizada, né, ela é encarada de forma romantizada, né, pelos líderes europeus. Muitos até, né, acabam fazendo um estudo comparativo daquilo que é a Segunda Guerra Mundial e o processo da colonização, né, e que disseminou esse processo da escravatura, né, aqui em África. Eu acredito que ela é muito mais catastrófica do que a própria Segunda Guerra Mundial. Então, os nossos mais velhos, depois da invasão colonial, né, eles usavam esse sistema como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque os colonialistas, eles não vinham, por exemplo, colonizar de forma romantizada. Eles vinham colonizar de forma militar. Eles vinham, por intermédio do processo de aculturação, eles retiravam, né, a nossa cultura, né, nesse caso aqui, né, impusiam a cultura deles, né, e obrigávamos a seguir. Mas existia líderes, né, existia africanos, né, que resistiam a esse mesmo sistema de colonização militarizada. Temos ali um exemplo, por exemplo, da Kipa Vita, né, da nossa mãe Kipa Vita, que foi praticamente assassinada de forma catastrófica devido ao processo Caça-Cruz. Né, atenção, esse processo de queima hoje, né, ou seja, nos dias de hoje, né, só queimamos, né, principalmente tem uma realidade recorrente que é Angola, queimamos normalmente os gatunos. Nós temos essa tendência de queimar, né, as tais chamadas bruxas, que na verdade nunca foram bruxas, eram gays sábias, porque elas entendiam, né, porque o conhecimento delas, né, era pautada num nível de elevação espiritual muito profunda. Então, os europeus, né, fruto desse contato que tinham com o nosso conhecimento espiritual, né, eles chamavam, né, erroneamente, né, ou pejorativamente de heresia. Ok? Chamavam pejorativamente de heresia. E automaticamente, se você, né, você automaticamente era obrigado a submeter-se à crença dos europeus. Caso não aceitasse, né, você era morto de imediato, era morto, né, de forma mais absurda. Punido de que jeito? Muitos homens eram castrados os testículos, as mulheres cortadas os seios, cortado o cabelo, visto que o cabelo é uma das nossas identidades culturais. Por quê? Porque nós aqui em África acreditamos que o cabelo contém um grande poder espiritual, segundo, né, o nosso pesquisador e historiador Felipe Vidal. Portanto, é um dos elementos, né, de identidade cultural que a gente também que carece de enorme preservação. Portanto, dessa agressão dos povos africanos,
né, os africanos, né, que resistiam face a esse problema, né, usavam praticamente, né, esses poderes espirituais como um mecanismo de defesa. Nós tivemos o privilégio, né, tivemos a honra de aniquilar muitos portugueses graças a esse poder espiritual. Só que depois de conseguiram, né, primeiramente tiveram que conseguir os reis, né, nossos reis, nossos anciãos, né, para que foi praticamente um projeto para que eles posteriormente lutassem contra os seus próprios irmãos. Tanto é que a Nzinga Mbandi, depois de ser batizada, depois de ser convertida, passou a ser chamada de Ana de Souza. Na verdade, essa derrota foi uma perda espiritual. Então, com o decorrer do tempo, né, depois de vários anos, né, essa prática ditada, né, hoje, né, ela é resgatada, só que de forma, né, é usada e manifestada de forma negativa. Okay? Por quê? Porque nós devemos ter em consideração que todo africano tem um grande poder espiritual, mas para compreender, para vivenciar esse poder espiritual, tem que mudar o seu estilo de vida, tem que haver uma alternância, okay? Tem que haver uma restauração naquilo que é o seu sistema de pensamento. Hoje a tal é usado para matar os nossos irmãos, né, por medo da ganância, né, e tudo mais. Algo que estudar de forma profunda, né, nós como defensor da cultura, ativista cultural, pan-africanista, temos essa responsabilidade que é de desvincular certos conceitos que são usados de forma pejorativa, né, por exemplo, né, certos seguidores dessa religião, né, afro-brasileira, candomblé, tanto bantu como candomblé, queto, né, erroneamente ou pejorativamente chamada aqui em Angola, são chamados de feiticeiros. Okay? São chamados de feiticeiros por quê? Porque eles não compreendem a dimensão espiritual, né, da elevação desse conhecimento espiritual. Okay? Então, praticamente nós vivemos atualmente num processo de colonização mental, né, e conhecedores da verdade temos essa responsabilidade de desvincular, né, esses pensamentos pejorativos, né, tal como nós somos evangelizados, né, para aderir ao cristianismo, infelizmente, nós também devemos ter essa capacidade de desevangelizar da mesma forma. Por quê? Porque o discurso do cristianismo é pautado no egoísmo, é pautada naquilo que é o terrorismo ideológico. Por quê? Porque ela ensina que toda religião que não segue os princípios religiosos ou princípio, né, princípio daquela ferramenta literária que é a Bíblia Sagrada, né, é tida como heresia. Ok? Os cristãos, né, vêm-nos, ok? Elas encaram nossas religiões africanas de origem africana de forma ativa. Tanto é que no processo de transmigração, né, quando nossos irmãos, né, angolanos foram levados lá no Brasil, né, eles tiveram a necessidade de preservar as suas crenças, ok? Para ser aceita publicamente, porque naquele tempo ali o catolicismo, né, que era o maior, era praticamente, né, regia o maior poder político, né, regia o maior poder político, né, tinha essa luta íntima, né, intrínseca e totalmente negativa para com os africanos, porque é devido ao fator de discriminação racial e muito mais. Tanto é que os africanos angolanos, né, brasileiros e atualmente brasileiros que conseguiram preservar aquilo que é a sua identidade cultural, que não foi fácil, porque eles tiveram que ver sobre uma capa, que são os princípios do cristianismo, por baixo havia aquelas crenças africanas, por isso é que muitas das vezes vemos um sistema, a espécie de dualidade em termos de doutrina, né, daquilo que é a manifestação do próprio candomblé. Então, nós devemos ter conhecimento, né, que a África é o continente mais poderoso que existe.
a nível da história da humanidade, até porque tudo começou cá em África. A ciência, a filosofia, né, a escrita, tudo começou aqui em África. Né? Aquele discurso totalmente pejorativo que conotamos, né, diariamente, né, somos chamados de atrasados, somos chamados de analfabetos, mas de que jeito somos chamados de analfabetos se fomos nós que inventamos as escritas? Se fomos nós que inventamos a filosofia, a ciência, a arte? As primeiras civilizações no mundo surgiram cá em África. Está-se falando do atual Egito, que era chamado antigamente o Kemet. Temos ali a Etiópia, temos ali o Sudão, onde surgiu a primeira universidade a nível da história. De que jeito somos chamados de analfabeto? Okay? E é necessário, né, que tenhamos a capacidade, né, de compreender que a escrita é constituída ou é criada de acordo à visão de mundo de um determinado povo. A crítica é um código que tem que ser criada por um determinado povo. Então, nós criamos nosso sistema de escrita. Tanto é que no nosso alfabetismo, né, existem mais de 700 letras. Né? Hoje o português oferece por aí, né, 4, 5, 6 letras. E então, vemos que essa diferenciação a nível, né, daquilo que é a construção morfossintática das próprias palavras. Né? Vimos ali a diferença daquilo que é o poder da criação das letras. Quer dizer, nós africanos estamos acima, né, de tudo e de todos. Ok? Então, e nós devemos ter em conta que o principal elemento que visa a unificação cultural de todos os povos é a língua. É necessário, para nós conseguirmos atingir o ápice do poder espiritual, é necessário que nós voltemos a falar as nossas línguas nativas. Isso é uma responsabilidade obrigatória. Nós devemos falar. Porque nossos ancestrais não falaram português. Os nossos ancestrais não falaram inglês. Os nossos ancestrais não falaram espanhol, francês. Ok? O código do linguístico dos nossos ancestrais são as nossas línguas nativas. E nós devemos resgatar esse sistema de linguístico para efetivamente, né, podermos, para haver uma comunicação, né, mais aceitável, uma comunicação mais poderosa, né, no quesito daquilo que é a comunhão, né, com nossos ancestrais, com os espíritos dos nossos ancestrais. Nós aqui em África acreditamos no espírito dos nossos ancestrais, né, que é uma realidade praticamente, né, inanerrável. Okay? A África é um continente poderoso. O poder começa, né, na língua, nos gestos, nas músicas. Né? Por isso é que temos essa responsabilidade de resgatar a nossa identidade cultural. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Albert, por essa aula de espiritualidade e ancestralidade, principalmente se tratando dessa herança, desse legado, desse patrimônio africano sequestrado do além Atlântico, que se convencionou a chamar aqui candomblé, umbanda e todas as manifestações das culturas espirituais africanas presentes no Brasil, né? Que foi o repensar aqui no novo continente dos africanos, da sua crença, da sua cultura e da sua tradição, como forma de libertação. E você nos dá esse caminho, né? Aliás, na sua fala e de todos, né, nos dá caminhos para refletir sobre a importância de África nas nossas vidas, né? No nosso respirar. E contribuições grandiosas, né? Essa tarde de domingo realmente é uma tarde histórica, né? Valeu a pena todo
esforço que vocês fizeram, os convidados, né, e todos os colaboradores do canal da Resistência TV Tumbanci, para que pudéssemos chegar a esse momento tão sublime, né? E de mostrar que vocês, na fala do Isidro, do Souza Jamba e do próprio Alberto, nós podemos perceber a importância de África, que quando se atravessa o Oceano Atlântico, há uma ignorância enorme, né? Outro dia, nessa minhas viagem por esse Brasil continental, me perguntaram se eu vou à África. Eu vou com muito orgulho. Não tenho nenhuma vontade de ir à Europa nem Estados Unidos, né? Aí me disseram, mas eu não vou à África porque a África é sinônimo de doença, de fome, de guerra, de miséria, né? Quer dizer, o Ocidente ele só mostra isso desse continente de tamanha importância, o berço da humanidade, né? O mundo só tem a salvação, só tem uma árvore, a árvore que dá sombra é no continente africano. Portanto, nós ficamos bastante felizes, regozijados e revitalizados com as nossas energias, com essas falas tão magníficas, grandiosas de vocês, nossos convidados. Ficaríamos aqui, né? Entraria pela noite, já que aí na Zâmbia, onde está o Souza Jamba, já é noite, onde está Isidro Fortunato também, e o Alberto também já é noite, mas ficaríamos aqui a entrar pela noite aqui no Brasil e a madrugada aí, né, no continente africano, discutindo e aprendendo com vocês. Vocês são grandes mestres, vocês representam Foucault, vocês são o espírito de Foucault, vocês são o espírito de Cheikh Anta Diop, e por que não dizer o espírito do próprio lendário Jaca Jamba, né, grande figura que nós conhecemos pessoalmente, e deixou o seu grande legado também. A primeira pessoa no mundo que eu ouvi falar de Cheikh Anta Diop foi numa fala que eu fui assistir numa palestra do doutor Almerindo Jaca Jamba, a quem eu rendo as minhas sinceras homenagens, né, que hoje é um ancestral, um espírito que nos guia e nos protege, né? E eu cumprimento um angolano que está aqui em São Paulo, que é o deputado David Mendes, né, que esteve na sexta-feira aqui no Inzo Tumbanci, num terreiro de candomblé, onde eu estou falando, e veio conhecer as nossas atividades, como sempre, e eu agradeço aqui de pouco pela presença, porque o nosso carinho, o nosso amor é sempre grandioso pelos nossos irmãos e irmãs africanos. Eu vou chamar antes de passar as considerações finais do nosso convidado, vamos chamar aí uma vinheta e em seguida voltamos. TV Tumbanci, o canal da resistência. Culturas, hábitos e costumes de um povo transatlântico. Fique com a gente. Aí está a nossa moderadora aí, atriz baiana, né? Aliás, africana baiana, né? Esse é o conceito que eu tenho. Eu sou um africano brasileiro, né?
Então, eu não sou afro-brasileiro, afrodescendente, né? Sou africano-brasileiro, porque daí, de onde está o Isidro Alberto e o Souza Jamba, eu fui sequestrado para cá, para esse novo mundo. Então, eu vou passar para uma das nossas moderadoras que chamou o primeiro convidado e para as suas considerações finais. Foi a Kátia Letícia que chamou o primeiro convidado? O primeiro convidado, Souza Jamba. Primeiramente, em nome da TV Tubanci, agradeço pela sua presença, agradeço pela sua participação, agradeço por tanto ensinamento, por toda essa aula, por todo o comprometimento, compartilhamento aqui nesse espaço tão sagrado, que é esse espaço nosso de fala, de comunicação, de entendimento, de união. Então, muito grato, muito agradecida, e, ao mesmo tempo, te peço que faça as suas considerações finais. A vida de jornalista e escritor é estar a aprender continuamente. E aprendi, e depois também tive a oportunidade de ver ali os comentários que tocaram-me bastante, porque há coisas, às vezes, que o indivíduo pensa que são óbvios para nós, mas não são. E então eu peço ali o Tata para ver se podemos repetir situações, acontecimentos como esses, e depois também termos outras vozes de outras experiências, não só da Angola, mas também de Moçambique, São Tomé e ali nessa nossa área, que são valiosas. O preparar, sempre quando se prepara uma apresentação deste género, aprende-se. E o que eu aprendi é essa importância de entender a minha própria identidade, para entender a situação em que nos encontramos. A contribuição dos meus colegas, que aliás são meus compatriotas, ajudaram muito para esclarecer os certos passos que devemos tomar nesse processo de introspecção, porque a introspecção é muito importante. Uma sociedade onde a introspecção não é promovida fica atrofiada. E nesse atrofio nós paramos. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado, Olímpia, às nossas moderadoras que estão em várias ali no Brasil. E eu espero que depois da pandemia e esses problemas que nós todos estamos a passar, vocês virão por aqui para conhecerem as maravilhas deste continente. Axé. Mais uma vez, né, em nome da TV Tubanci, de Labanto, agradecer a vocês por terem aceitado o convite, estar aqui conosco, participando desse momento, né, de tanta partilha, e dizer que é uma sede que temos, né, e precisamos beber nessas fontes de saberes. Portanto, em Gaçaquidila, em Tondele, em Dapandula, em Guanaçaquila, Adupé, muito obrigado. Isidro, por favor, pode fazer suas considerações finais, pode ficar muito à vontade. Obrigado, desde já. Eu ouvia considerações finais. Eu continuo a defender aqui a ideia de que em África, depois das independências, nós temos poucos casos de nações. Nós temos estados pós-coloniais apenas. Estados pós-coloniais
temos Estados que herdaram as estruturas coloniais e, como forma disso, transformaram as independências em atos simbólicos para permitirem a sobrevivência de Estados coloniais no interior das fronteiras africanas. Nós ainda não temos nações porque nós não discutimos esses espaços que foram violados e agredidos durante um período da história. Nós não discutimos culturalmente esses espaços. Por isso, só dessa forma é que o tribalismo é possível de se manter como uma narrativa, como um discurso entre os nossos povos. Porque quando nós olhamos a fundo, o que é o tribalismo? O tribalismo é ciência militar. O tribalismo, a ideia de tribo não é uma ideia que existia aqui na época pré-colonial. Nós não temos cá tribos. Nós temos grupos socioculturais, grupos organizados que têm a sua própria dimensão de organização social e cultural. Então, eu ainda acredito que só é possível nós termos uma nação dentro de um processo de unificação cultural. Nós precisamos de nos unir, criar uma cultura que seja capaz de invocar as suas próprias instituições políticas, econômicas, sociais, e etc, etc, etc. Partindo desse pressuposto, então, só daí nós poderemos começar a dar passos significativos com relação a essa soberania que se busca, porque os Estados atuais não são soberanos. É um erro nós chamamos Angola de um Estado soberano, quando até um palito de dentes tem que vir da Europa. É errado nós falamos que Angola é um Estado soberano, quando a sua própria bandeira, a insígnia da República, elas não buscam a herança cultural dos povos para oferecer uma perspectiva de soberania, mas antes buscam a natureza dos acordos militares, dos acordos comunistas que aconteceram num determinado período da história, para nos representarem dentro de uma bandeira que faz jus àquilo que foram as alianças que o próprio MPLA fez com aqueles que até se beneficiam de toda a desgraça produzida em África, que controlam os nossos recursos até hoje. Nós temos cá russos, temos cá americanos, temos cá toda sorte de povo a explorar as nossas riquezas e o nosso povo cada vez mais miserável, pobre e sem uma esperança de futuro. Porque quando as independências começaram, conforme começaram, nós sabíamos que íamos acabar aqui. No entanto, uma revolução cultural é urgente, a exorcização das instituições é urgente, nós precisamos de colocar o nacionalismo africano na base funcional das instituições. Se queremos realmente criar aqui uma ruptura epistemológica, é necessário que tenhamos coragem para um novo começo. Então, para terminar aqui, eu só queria dizer que se nós não respeitamos os nossos ancestrais, nós não nos respeitamos a nós próprios, porque os nossos ancestrais não morrem, eles estão dentro de nós, eles estão dentro de nós. O nosso corpo é o templo da nossa ancestralidade, porque todas as realizações que os nossos ancestrais tiveram dentro daquilo que são os espaços temporais cronológicos, nós temos a capacidade de acessar todo esse conhecimento. Basta que nós entramos nos nossos processos de iniciação, dentro das nossas próprias culturas, nós poderemos quebrar o ciclo, nós poderemos ter realmente as nossas referências ancestrais africanas como guias orientadoras do nosso projeto de civilização. Agora, necessário é que esses debates continuem. Eu vou mandar aqui um abraço forte à Cátia Lucília, ao Tata Catovangese, a Elvia, a Cristina também, ao mestre Sousa Jamba, ao Alberto, também vou mandar aquele abraço extremamente forte, porque foi de extrema precisão essa conversa, foi muito proveitosa. Eu acredito que esses encontros precisam de acontecer mais e mais vezes, porque o processo de libertação mental é um processo inacabado, é um processo que ainda vai levar muito tempo, mas nós temos que sentir a responsabilidade de sermos sementes ousadas em cair em territórios pouco férteis e tentar germinar aquilo que um dia será colhido como frutos da liberdade para as gerações que se avizinham.
vizinho. O meu muito obrigado, um abraço forte a toda a diáspora, aqueles que acompanham o nosso trabalho do outro lado e aqueles que conseguem colher aquilo que plantamos aqui e aplicam no dia a dia como forma de emancipar outros irmãos, não só aqui, mas do outro lado. Então, cá estamos ainda. Obrigado, mestre Isidro Fortunato. Logo, logo nos encontraremos aí em Luanda. E antes de passar as considerações finais do Alberto, vamos mais uma vinheta. Em seguida, vamos. TV Tumbanci, o canal da resistência, cultura, hábitos e costumes de um povo transatlântico. Fique com a gente. Queremos agradecer aí as imagens cedidas pela Kátia Letícia e Elvia Cristina, pela gentileza também de estar aqui conosco, dividindo esse espaço. É um espaço compartilhado com toda a comunidade tradicional de matriz africana, né, principalmente em se tratando do candomblé, como patrimônio cultural, espiritual e ancestral presente no Brasil, com o advento da escravidão colonial, que sequestrou os africanos para cá. E queremos agradecer ao Alberto Lumumba e com as considerações finais. Sim, agradeço eu pelo convite que me foi concedido. Espero que iniciativas como essas sejam recorrentes, principalmente no que cerne abordagem relativamente, né, à cultura africana. Né, e venho agradecendo também, né, pela participação, né, no sentido que esse evento realizasse, aqui a nossa moderadora Kátia, Elvia, e aqui o mestre Tanta Guise, né, o Milton, como conhece carinhosamente, é o mestre Isidro Fortunato, é o mestre Souza Jamba, dizer que eu aprendo mais com vocês ou convosco, né, do que teria ter aprendido na escola, nas academias científicas. Infelizmente, isso não é possível. Porque o princípio é pautado naquilo que é o racismo científico e, infelizmente, só degrada ainda mais aquilo que são as nossas referências, né, de estudiosos africanos. E agradecer também, né, pelo esforço realizado, né, de comparecerem, né, na entrevista ou na atividade, né, e sem mais demora, muito obrigado que esse convite, né, que essa iniciativa possa, né, ser recorrente. Obrigado, Alberto. Agora para as considerações finais da Kátia Letícia, Elvia. Em seguida, a gente já fecha com chave de ouro. Eu só queria, mais uma vez mesmo, agradecer ao Alberto, agradecer ao Isidro, agradecer ao Souza, agradecer à irmã Elvia, agradecer ao Tata e agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente também nessa tarde, que estão aí compartilhando, né? Sempre há um compartilhamento quando a gente escuta, quando a gente fala, quando a gente troca ideias a partir de questões que são tão importantes para a gente, que aquecem nosso coração quando a gente vê que estamos todos caminhando, né? Um só destino, um Deus, um caminho, um destino. Marcos Garvey aí ensinando a gente muito sobre muita coisa sempre, grande referencial. Então é isso, agradecer e reafirmar o compromisso, reafirmar o amor pela nossa raça, o amor por todos nós e pensar no futuro, mirar o horizonte. E muito axé para todos e todas. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês, pelas exposições brilhantes, pelo convite de estar aqui também dividindo esse
espaço com vocês, de estar aprendendo, né? A todas as pessoas que permaneceram aqui com a gente até o finalzinho, né? Tivemos um pequeno atraso no início por conta de questões técnicas, mas deu tudo certo, conseguimos resolver e fazer esse diálogo com vocês. Estamos aqui à disposição para qualquer conversa, é só entrar em contato. Aproveitem para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, divulgar nossas atividades para a gente se fortalecer juntos. É isso, muito obrigada e até a próxima. Você que perdeu, que não acompanhou o nosso diálogo, está lá no YouTube, TV Tumbanci, e nas nossas páginas no Facebook, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam neste momento, de todos os lugares, todos os cantos desse Brasil e do mundo, os nossos irmãos angolanos, que tiveram aqui conosco, atento aí às falas do Isidro Fortunato, do Alberto de Souza Jamba, e os angolanos de Angola, os angolanos na diáspora. Muito obrigado pelas participações e agradecendo também aí os trabalhos técnicos do nosso cota William Mueliambua, né, que está aí tá aí nos bastidores, mas nos deu toda a assistência. Um forte abraço a todas e todos, aos nossos parceiros, à Associação Agolonã, ao Centro Internacional de Civilizações Banto, ao Terreiro Tumbenci de Maria Neném, de Salvador, Bahia, né, patrimônio espiritual e ancestral do Candomblé Congo Angola no Brasil, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a marca de roupa preta Ingoma, também aqui de São Paulo. Um forte abraço a todas e todos e nos veremos em outra oportunidade.